Sejam bem-vindos a mais um episódio do Marianas Podcast. Uhul. Eu sou a Mariana. Eu sou a Mariana. Ela é a Mariana. Sejam bem-vindos, entrem, fiquem à vontade, a casa de vocês. E hoje, vamos dizer que esse episódio tá uma palhaçada? Uhum. Pô, Mariana, você acha que a minha vida é uma palhaçada, que a gente tem que trazer só palhaçada aqui Só pra você? palhaçada. Eu sou uma piada pra você. Sim. Não, mas esses convidados de hoje, gente... Eles são tá duas no capricho. palhaçadas. Tá no Eles capricho, são viu? palhaços de carteira assinada. Profissional, filho. Não é idiota igual eu, Profissional. não, que fica fazendo piada ruim. Não, eles fazem piada boa Que o mesmo. pessoal ri. Pois é, a gente tá brincando, mas é verdade. Eles têm salvado o mundo com aquele método que todo mundo conhece e que faz muita diferença. Afinal, Mariana conta um? Mariana conta 2. E vocês, Hudson e Xande, o que contam pra gente? Eu acho que o Hudson conta filhos, que eu tenho 4. Tá? Só? Só 4. Só 4. Povoando o mundo. Continuo contando. E vai ter mais? Vai somar aí? A gente pensa num adotivo, em Bacana, breve. se quiseres me Vamos adotar. aguardar. Boa. Tá bom. E o Xande conta histórias acontecidas no meio do mundo. Aí, Ficou bonito, né? Ficou Cara, contador, você foi poético, É. cara. Eu gostei. contador de Sim. histórias. E é verdade que vocês são palhaços de carteira assinada? Palhaço com DRT. Diretrizes Regulamentares Trabalhistas. Menino, que susto. Eu achei que era uma doença. Não, é. Cara, levei um susto aqui, cara. Eu falei, protocolo nossa, às mas letras. Pois é, sabe que a gente tem um registro realmente na carteira de trabalho e às vezes quando aparece qualquer coisa que tem que preencher, tipo assim, coloca a sua profissão. Sim. Eu sou formado em administração, poderia colocar administrador. Eu também sou ator profissional, podia botar ator, mas eu coloco palhaço. massa. Porque é muito legal, quando você coloca palhaço, a pessoa já olha e fala assim, é sério isso aqui? É sério. Eu sou palhaço Não é mesmo, palhaçada, né? não, rapaz. Isso é Então, muito bacana. leva a sério. Fazer os registros é a melhor coisa, né? Que o povo pergunta, você é palhaço? A gente, aí começa a rir. Aí foi aí, ó. Aí, ó, Não precisa viu? falar nada, né? Rola um Tem negócio muita- assim, tipo assim, ó, você é palhaço? Então conta uma piada. É. Sempre tem disso? Não, Fala tem isso. isso, né? Ou quando você fala assim, sei o que, eu sou palhaço. Não, trabalha com o quê? Tem isso também, Mas você né? trabalha com o quê também? É. Tem isso Aí também. tem muita história maluca com essa coisa de perguntar a sua ser- profissão. É muito... E, cara, como é importante, né? Ser colocar isso como profissão, É né? verdade. Porque senão sucateia, né? A galera acha que é só um hobby, né? E não é um hobby de vocês, é a profissão de vocês há muitos anos, né? Exatamente. Muitos. Quanto tempo você tá, Hudson? Ó, como palhaço, já fazem 22 anos, desde o ano 2000. Minha idade, menino. Menina, você tá vendo? Tem Que tudo coisa. isso de palhaçada. Com palhaço, né? A DRT eu peguei agora nos últimos anos, mas já na arte da palhaçaria desde o ano 2000. Cara, você sabe que você fala isso, parece mais doença ainda. DRT eu peguei nos últimos anos. Tá piorando, né? Pegou aonde? Eu não ir lá. Pois é. É maluquíssimo, né? E você, Xande, quanto tempo? Já fazem 20 para 21. Comecei em 2002. 20 anos, né? 20 anos, então já... É louco isso, né? Porque eu comecei na adolescência, né? Então, assim, você se sente velho ao mesmo tempo novo, né? Eu tenho 36, comecei com 15 para 16. Aí quando você fala pras pessoas, assim, é estranho, né? Você tem mais tempo de palhaço do que sem, De vida. sem ser palhaço. Olha que Isso é coisa. maluco, né? Bacana. Começou assim, muito É. natural, muito simples, né? Mas, Uhum. digamos, um start mesmo inicial com 15 anos. Mas vocês imaginavam que isso seria uma profissão de fato? Ou vocês faziam mais pela missão, pela ideia, pelo propósito? Ou, pô, vou ganhar minha grana com isso, vou viver disso, isso vai ser massa. Quero mudar um cenário. Porque, assim, querendo ou não, principalmente aqui em Maringá, vocês revolucionaram isso, né? Vocês sabem, assim. Teve, igual a gente estava falando com a Thaís, que é diretora de cinema independente, ela fez muito essa virada de chave aqui em Maringá, de assumir, de Arapongas também, mas aqui em Maringá, Sim. assumir isso aí, né? Então, vocês acham que rolou isso daí? Uma hora que vocês falam, pô, eu vou ser isso. Eu comecei pensando sempre no teatro. Então o teatro veio antes do palhaço pra mim. Então eu pensava assim como ator. Uhum. Mas é uma pena, mas às vezes tem essa ideia da arte da palhaçaria, sabe? Uhum. Ser uma arte menor. Entendeu? Uhum, Tipo assim, o sim. ator é legal, o diretor é ótimo. O palhaço. O palhaço. Então, eu tinha a ideia primeiro como ator. Hoje eu vejo que eu sou muito mais palhaço do que ator. Então. Você faz muito mais trabalho sendo palhaço do que ator. Exatamente. Não, e assim, na minha concepção, eu acho muito mais difícil você desenvolver um bom trabalho como palhaço do que como ator. Você sabe que a gente costuma dizer que é uma nobre arte do palhaço, porque realmente não é pra qualquer um. Não. E o palhaço, ele não tem tempo de formatura, entendeu? Uhum. Estou formado como palhaço. O palhaço não se forma.
É uma história, é uma construção para a vida toda. E você pega mesmo assim, só pegar na história mesmo, os grandes comediantes, os grandes palhaços, quando eles vão pro drama, eles arregaçam, assim, é Uhum. muito bom. As pessoas que são do drama que vão pra comédia normalmente não fazem sucesso. Né? Exatamente. Comicidade tem um tempo diferente, um trabalho diferente, então é bem interessante. E eu acho que fazer rir é muito desafiador. Uhum. Mais do que o drama, né? Exato. Porque o drama, a gente é acostumado com o drama. A gente escuta música pra isso, né? A música, quando você tá triste, você não escuta música. Sim. Tipo, ai, chora, veja um filme e chora. Mas fazer, por exemplo, acho que fazer um filme de comédia é difícil. Super, muito mais Não difícil é? a comédia do que o drama. É. Não tem, Porque não tenha a, dúvida. a chance de virar pastelão é muito Exato. grande, né? É uma linha muito... Exato. É bem tênue. É, até o stand-up eu acho bem difícil. Stand-up. Super difícil, exatamente. Você- Já fizeram stand-up? Como palhaço, assim, já fiz algo parecido, mas não desse formato que existe Aham. hoje. A gente teve algumas experiências num espaço que a gente tinha aqui em Maringá, que era bem bacana, chamava Camarim. Uhum. E é um pouquinho diferente, assim, quando a gente pensa em comédia, existe a comédia e é uma medusa, né? Existem várias Uhum. ramificações, né? Então o stand-up é uma específica. Uhum. É legal, mas é uma técnica diferente. Então a gente fez, assim, alguma coisinha, funcionou, foi super legal. Se tivesse dado continuidade, provavelmente seria bem bacana, mas assim, foi uma experiência mais pra testar. Entendi. Uhum. Palhaçaria é mais legal. Minha paixão ainda tá no nariz vermelho, É, sabe? palhaço é mais bacana. Tá. E eu queria que vocês explicassem, pode ser óbvio pra vocês, mas quem tá assistindo pode ser que não. A diferença do palhaço de circo e do clown, assim. Quais são as diferenças dos palhaços, assim, sabe? Eu vou deixar isso pro professor Alexandre. Ah! Professor nessa área. Sim. Essa é a resposta. Não, A resposta é que é ok. ok. Bom. Não, isso aqui é bem interessante, porque assim, no Brasil a gente começou a ter uma diferenciação, isso na década de 90, entre palhaço de circo e o clown, aquele que trabalhava no teatro, que trabalhava no hospital. Isso foi uma diferenciação por conta de formação mesmo. A galera que vinha do circo, de escola de circo, ou normalmente de família de circo, usava o termo palhaço. Porque a origem dessa figura no Brasil é palhaço, que é o termo italiano, vieram com as famílias circenses, com as caravanas dos ciganos e etc. Aí uma galera da década de 80 que começa a estudar na França, com uma outra perspectiva, lá, palhaço em francês é clown, né? E eles começam a trazer e tentar diferenciar. Então, durante muito tempo, começou-se a usar essa diferenciação. Só que assim, no final das coisas, palhaço é uma coisa só. O que diferencia é a linguagem, é igual música. Uhum. Então tem a música como uma estrutura que encobre todas e aí tem as Tem os linguagens. estilos musicais, talvez. Então, as pessoas hoje costumam usar o termo clown para quem faz hospital e teatro, né? A gente tem começado a pensar em mudar um pouco desse conceito, porque, assim, palhaço é o termo português. As pessoas que não são da área, elas não entendem muito isso, né? Uhum. Então, assim, a gente nunca foi no hospital, uma criança olhou e falou, nossa, mãe, um clown! Aham. Então, assim, a gente tenta agora, é um movimento muito recente, a gente tenta mudar e dizer assim, não, independente se for teatro ou circo, é palhaço. Legal. É muito bacana, porque a gente muitas vezes está em lugares mais carentes, por exemplo, no Nordeste brasileiro, às vezes no sertão, né? Nos lugares, as comunidades mais carentes lá do sertão. Ou às vezes com ribeirinhos, ou quem sabe numa tribo indígena. Enfim, quando a gente está trabalhando com um palhaço, não adianta se apresentar como clown. É. Então a palavra palhaço ainda é uma coisa que eles identificam. É. Então, Ainda mais universal, né? com certeza. É que no Brasil tem essa problemática porque o termo palhaço também tem o lado pejorativo, então é uma Uhum. grande confusão assim, com o Uhum. termo. Porque aqui a gente usa É. palhaço pra outros o tipos seu de palhaço. coisa. É, Seu isso fora não existe, né? Em inglês você não vai ver o É cara, verdade. seu clown, é raríssimo, né? Isso, isso eu nunca ouvi, né? Aqui no Brasil que tem essa conotação, É né? verdade. É, e também tem a coisa do medo do palhaço, né? Também tem um pouco Ah, eu isso. preciso comentar sobre isso. Inclusive, você sabe, eu já comentei com você uma vez, você lembra, né? Lembro, sim. E eu, assim, não é que eu não gosto. Gente, eu ainda vou ser cancelada nessa primeira temporada, porque eu já falei que eu não gosto de cachorro. Ela já começou com essa. Mas aí eu falei que eu não gosto de Friends. E. Que? Desculpa. É, então. Eu prefiro E Chaves. agora, eu falei pro Woody uma vez que não é que eu não gosto de palhaço, eu tenho um pouquinho de receio. Mas, se vocês entenderem o contexto, vocês vão me entender. Porque, assim, eu sou da década de 80, né? Nasci em 85. Na década de 80 e 90, os palhaços caseiros ali, cara, era muito assustador. Era muito assustador. É. Tem uma fita VHS lá em casa, de uma programação que teve na igreja do Dia das Crianças, de 1991. Mano. E nessa programação, a tia Sandra estava vestida de palhaço.
E você não esquece. Não, sério. Sandra, vai por esse caminho não, tá? Porque assim, cara, era um palhaço muito bizarro. Era do mal, Porque né? você pensa, outubro, aquele calor, né, absurdo aqui em Maringá. A Sandra com aquela pintura mal Tava feita. adiantando o Halloween, às vezes. Pode ser, porque tava escorrendo, assim, ó. E aí não tinha Aquela como pasta gostar de de dente. palhaço naquele contexto, né? Então, eu tinha um pouquinho de receio de palhaço. Mas, Mari, você sabe que isso é um medo que é estudado. Se você botar no dicionário, quem está nos ouvindo aqui, nos vendo, é só colocar courofobia. Não é o medo de usar calça de couro. Courofobia é o medo de palhaço, cara. É o medo de palhaço. Courofobia? Personagem. Courofobia. Medo de personagem, né? É. Courofobia. Caraca. E você sabe que é interessante, que eu gosto de falar bastante sobre isso, porque o palhaço, ele tem, qualquer palhaço, ele causa dois sentimentos, tanto na criança, no adulto, no idoso, a pessoa que viu pela primeira vez. O primeiro é estranhamento. Então é aquela coisa, o que é isso? Ué? É o passo para trás, sabe? Uhum. Mas o segundo é curiosidade. Mas será que é legal? É o passo para frente. Uhum. Então, assim, todo mundo, a criança tem esse tempo, alguns levam mais tempo do que o outro, e às vezes esse medo é porque não respeitou esse tempo de Pode estranhamento ser. e já forçou a curiosidade. Aniversário de 2 anos, tema circo, bota o tio como palhaço, Aquela aí a coisa criança mesmo. faz assim, aí a mãe fala assim: pega no colo pra bater foto! Aí, já era, pronto. Já Mas era. a gente também tem medo. Às vezes as pessoas falam assim, olha assim, nossa, eu tenho medo de palhaço. Eu falei, eu também. Eu também, olha que Morro de coisa. Porque tem uns monstros aí ainda, É velho. verdade. Mas faz parte, né? Muito... É, igual aquelas bonecas, né, também. Sim, a mano. boneca, aquela boneca calma. Cara, e tinha É. eu não sei qual que é o problema da década de 80, né, gente? Porque Não, tinha... 80, 90 é Era um negócio Bozo, muito bizarro. Eu lembro que tinha uns quadros de umas crianças com De rosto de palhaço palhaço, chorando. E aí tinha assim. todo um mito que aquelas Era crianças eram assustador. amaldiçoadas. É, o It. Como é que eu ia gostar de palhaço, gente? Aí, obrigada que vocês filme fizeram do gostar It de lá. O palhaço. filme do It. E- E até Mas- hoje, né? É, até hoje. Mas assim, todas as pessoas que a gente conhece que tem medo, ou sempre teve uma história assim, não teve não teve assim do nada, teve algum trauma. Acho que a Uhum. história mais legal foi uma vez no hospital aqui municipal, isso faz muitos anos. A mulher quando viu a gente, assim, ela começou a tremer assim, parecia que tava tendo convulsão. Aí a gente tava uns 10 metros dela, o trabalho que a gente faz, a gente foi acalmando ela e foi se aproximando, a gente terminou conversando 1,5 metro de distância. E virou uma festa, uma alegria. E ela contou por que ela tinha medo. Ela falou que um dia ela era pequena e foi num circo, mas aquele circão Aquele, de né, bairro, né, bacana. mano? Sabe? Cheira mofo, sabe? E aí o atração era o Globo da Morte. Ela falou que o palhaço entrou no Globo da Morte e a moto pegou ele. Meu Você tá brincando. E aí ela viu o cara carregando, saindo com o palhaço assim. Aí eu perguntei, ele morreu? Ela falou, eu não sei até hoje, mas aquilo me marcou muito. Ficou mais... Não, então. Mas é assim, pelo próprio trabalho a gente conseguiu quebrar isso, né? Gente, será que era a tia Sandra? Já pensou? Às Não, não vezes- era não. Eu vi ela depois. Então tem essas coisas, assim, é muito comum, assim, todo mundo. Mas assim, puxando o gancho do hospital, quando que começou, assim, no Brasil mesmo, trazer o palhaço pro hospital? Teve um marco, veio de fora isso? É muito comum lá fora ou como que é? Legal. Porque, sabe, eu acho que tem uma coisa meio ali, né? Às vezes você tá no hospital, você tá tão sério, lidando com aquela coisa tão séria, e você quebra com a alegria, né? Com a piada, assim, né? Ser engraçado. Pode soar como, né? Já rolou, Desdém, né? assim, desdenho. E que momento isso se tornou tão importante, né? Legal. Realmente a linguagem veio de fora. E quem começa com esse projeto acontece lá em Nova York, quem oficializa essa linguagem de palhaço em hospital, sabe? Então começa em Nova York, era um circo, chamava Big Apple Circus, e ali eles trabalhavam com o circo, a linguagem do circo. Só que daí, numas férias, eles resolveram ficar e foram visitar um hospital, e até a história é muito bonita, porque quem começou tudo isso é um cara chamado Michael Christensen, a gente teve a oportunidade de estar com ele mais de uma vez. Ah, que legal. E aí ele quando ele foi dedicar esse tempo dele de férias ali, visitando os hospitais, ele foi na UTI. Aí conta a história, né, que uma enfermeira olhou para ele e falou assim, olha, a UTI não é lugar de palhaço. E ele falou assim, olha, a UTI também não é lugar de criança. Enquanto tiver Nossa, crianças aham. na UTI, haverá palhaços na UTI. Então ali começa uma ramificação. E isso vai se espalhando por todo o mundo. No Brasil começa forte, não significa que seja o primeiro projeto, mas começa forte com os Doutores da Alegria, Sim. São Paulo, né? porque Grande daí centro. eles foram para lá, né, o fundador foi para lá, aprendeu tudo com eles e trouxe para cá. Tem um documentário muito bonito, você encontra
depois aí no YouTube. E, enfim, e aí muitas pessoas ficam impactadas com tudo isso e querem transformar, né, a sua realidade. Tem um momento que vale a pena citar, que é um filme que muitos assistiram, O Amor é Contagiante, né, Contagioso, que é do Pat Adams. Então todo mundo que assistiu Pat Adams queria no dia seguinte botar o nariz É vermelho. tenebroso aquele filme. Aquele filme é tenebroso. E é interessante, olha, eu queria desmistificar, mas não tem 50% de verdade nesse filme. tem O próprio 10. Pat Adams falou Eles não isso. têm ideia, né? Não, mas o filme é hollywoodiano, então causa impacto, né? E não adianta, você vê um Robin Williams, que é o ator, baita de um ator, com nariz de palhaço, ele não é o Pat Adams, com o nariz de palhaço, enfim. Mas todo mundo criou esse rótulo, eu quero transformar o mundo, vou botar o nariz e vou pro hospital amanhã. Amanhã acordou com vontade. É legal assim, sempre teve palhaço no hospital. Desde que existe hospital, existe palhaço, mas não a ideia do doutor palhaço. Então, acontecia o quê? A cidade tinha um hospital, o circo chegava, normalmente o artista ia pro hospital fazer uma visita, né? Eu tenho, você falando do Bozo, né? Tem fotos do Bozo, década de 60, entrando no hospital. Misericórdia. Gente, mas a doença fugiu. Tem registro da Idade Média, né? Dos primeiros princípios de hospitais, que os bobos da corte iam pros hospitais. Então tem muita coisa. Mas essa ideia mesmo, de repente, a gente pegar e fazer um doutor palhaço, igual eu te falei, é muito recente, é de 86, né? Então é tudo muito novo ainda, a gente tá... São 36 anos, mas tá tudo ainda no processo de descoberta ainda, né? Nossa arte é muito nova ainda. Nós tivemos, por exemplo, o Encontro Mundial de Palhaços. Existe um Encontro Mundial de Palhaços, gente, em hospitais. E aí nós tivemos esse encontro lá em Viena, na Áustria, foi muito legal. E aí acontece, quando nós estávamos lá, o pessoal estava falando sobre estudos extremamente recentes, entendeu? Da importância do palhaço dentro do hospital. Então é uma arte nova, são estudos novos, muita coisa ainda dá para se crescer e conquistar. Que legal, cara. E tem um negócio muito legal, que é assim, a gente tá falando do Pat Adams, mas toda vez que aparece palhaço em hospital, na grande mídia, é sempre tenebroso. Então assim, a gente que trabalha com isso, a gente fala, meu Deus, velho. Eu cito dois, um é o La Casa de Papel, na primeira temporada, o professor ele é internado, aí ele precisa... fugir do hospital, aí ele faz um movimento de palhaço. Aí aquilo é tenebroso. E o mais recente... é verdade. É tenebroso tem aquilo. Isso. Não tinha E às vezes a pessoa leiga, né? Isso não tá nada de errado. Às vezes ela se confunde, acha que é aquilo. E o filme do Joker, né? Do Joaquim Fênix, que é aquela cena do hospital lá que também... Que ele entra com uma arma dentro do hospital. E até o que ele tá fazendo, aquilo é tenebroso. Vocês não têm vontade de fazer um curta? Não, a gente tem um documentário, né? Mas assim, eu falo assim, da questão da grande mídia, né? Quando aparece em um filme ou numa série, normalmente o porque eu pensei nisso porque seria legal um curta com uma história mesmo, que já sim, aconteceu, aquelas histórias que você conta até no livro. Poderia montar um curta, né, Mari? Assim, pra mostrar até pra mostrar a realidade, sabe? De como que é, assim. Tem alguns materiais, mas eu vou falar assim, na grande mídia ainda não tem nada, né? Nada que... Talvez essa visão da grande mídia, o que torne um pouquinho pior, é porque eles tratam como caricatura uma coisa que já é um pouco caricatura, né? Então, potencializa ali o exagero. Eles romanceiam, né? Tipo assim, eu não sei, a minha percepção assim, o nosso trabalho é um trabalho como outro qualquer. É que há um romance sobre aquilo, né? Nossa, que lindo, crianças com câncer, né? Que belo. Mas assim, nosso trabalho dentro do hospital é igual ao trabalho da zeladora, da enfermeira, do copeiro, do médico, é a mesma coisa, né? Vocês estão prestando um serviço como qualquer outro. Tem um lado voluntário e tem um lado profissional também, mas isso independe, né? As pessoas, assim, não tá nada errado, a gente entende, mas a galera elogia, né? Nossa, o trabalho de vocês é lindo. Às vezes fala, não, mas nós é pago. E também mas, assim, quem faz voluntário... É recente pagar? Não é recente. Não, né? não. Durante muito tempo foi muito voluntário. Isso só na grande mídia. Não, o trabalho nosso ainda em Maringá com terapia, ele é voluntário, né? A gente tem outros trabalhos. Mas assim, no Brasil é muito recente, muito pouco. Os grupos grandes, que são de capitais, sim. Eles começam já com uma estrutura. Mas quem é fora disso é muito recente começar a ter incentivo e tal. Eu gosto de falar bastante essa questão do romance, porque as pessoas falam exatamente isso. Eu vou botar o nariz e vou pra lá, eu quero transformar o mundo, porque meu pai estava internado e aí eu vi um palhaço, é isso que eu quero fazer pro resto da vida. E o hospital não tem nada de romântico. Sabe, o hospital tem dor, tem grito, tem choro, as pessoas tem morrem cheiros. Tem cheiro, é vômito. Então assim, as pessoas romantizam muito uma coisa que é um trabalho muito mais complexo, sabe, do que
do que só Mas você transformar. sabe que eu acho que existe um problema no terceiro setor, que é a Aham. falta de profissionalismo, Sim. sabe? Sim, E eu aprendi plenamente. isso com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, convivendo com as meninas lá, sabe? Porque eu acho elas muito profissionais. O que elas fazem lá, cara... Você não pode ser voluntário, acordar hoje e falar, oi, tudo bem, Jana, eu quero ser voluntário. Não existe isso. Você Uhum. passa por uma trilha, entendeu? Você é Aham. aprovado. Você não pode um dia ir lá ajudar, no outro dia você não ir. Uhum. Você é um contratado, mesmo sendo voluntário. E ela me abriu o olho em relação a isso. Como a gente não é profissionalismo no terceiro setor, né? A gente É. simplesmente, eu sou voluntário, vamos de qualquer jeito. Galera, não é assim. É, Você tá fazendo um trabalho voluntário, tem que ser muito bem feito, igual como se fosse um trabalho pago, né? é. Ou senão não faz, né? É, É. senão não faz. A gente percebe que boa parte, digamos, 50% do pessoal que vai procurar o voluntariado é carência pessoal, né? A pessoa quer se preencher com alguma... Também não tem nada errado disso, né? Uhum. Mas essa carência aí, a pessoa vai e não supra, porque Uhum. os problemas são outros, né? É. Então tem muito isso no voluntariado, né? E é por isso que muitos projetos começam e terminam. É, Entendeu? Começa Sim. muito rapidamente, termina muito rapidamente. Uhum. Eu vejo muita gente falando, eu tô indo porque isso me faz sentir bem. Já começa errado. É. Já. Tô fazendo porque isso me faz sentir E você bem. vê a diferença de quem vive para aquilo, né? Porque eu acho que É. também existe uma parada de que existe um dom para aquilo, existe um chamado para aquilo. Hoje mesmo eu recebi um áudio de uma mulher que ela atende uma comunidade aqui em Maringá que recebe mulheres em situação de gravidez. Elas engravidam por motivos diversos, elas não têm onde ficar e elas recebem aqui em Maringá. É uma ONG que tem aqui. Eu recebi porque elas foram assaltadas 2 vezes essa semana. caramba. Nossa. E os caras roubaram tudo da ONG, tá ligado? Tipo, não tem nada, sabe? Então, assim, já dá aquela raiva que você tem no Pô, os seu caras não coração. colaboram, né? Vai É, vai mano, roubar rouba- uma ONG, cara. Cara, e daí a gente Caralho. desconfia. Tem Bom, uns contatos aí. eu sei que, ver. assim, foi um troço. A hora que eu vi o áudio dela, mas o jeito que ela falava, não tinha nenhum vitimismo. Aham. Ela assim, olha, eu tô precisando de uma mesa de som que a gente usa. Você conhece alguém? Eu tô precisando de alguém para ajudar com as câmeras. Você conhece alguém? Não tinha nenhum vitimismo. Sim. Ela assim, aconteceu um problema, eu preciso resolver um problema porque eu preciso continuar atendendo essas mulheres. Então você vê a diferença, entendeu? Que não é por ela. Ela não tá lá para suprir, Sim. ter uma casinha no céu. Ela tá lá porque ela acredita naquilo e aquilo é o trabalho dela e aquilo é o propósito dela. Nossa, a hora que eu vi aquela mulher falando, ela me impactou, assim, É. sabe? Porque eu Uau. pensei assim, cara, não é caridade, não é isso. É também isso, super legal, mas vai um pouquinho além, né? Claro. Eu sinto muito isso. Mas continuando a história do palhaço, nós vamos caminhar. Vamos lá, boa. Sim. É, Sim. Só A que eu vou gente rir toda vez que isso aí. a gente combinou que quando a gente perguntasse, ele ia responder Sim. isso. Ia acabar com... Desenvolver a pergunta. Pra daí deixar eu e a Mariana conversando com vocês aqui, Ué. entendeu? Era Claro. isso, esse é o nosso objetivo. Bom, depois, vocês começaram nos hospitais ou vocês já foram para as missões? Como que foi essa ordem aí? Udi, você começou antes. Eu acho que o hospital veio primeiro. Veio primeiro. A gente queria começar fazendo algo local. Então, começamos... Não, mas como palhaço, assim, começou trabalhando em igreja, em vários lugares, Sim. né? Teatro e tal, e o hospital também, né? Pensando dessa maneira, assim, né? O palhaço ele veio como uma ferramenta. A gente Uhum. apresentava em vários lugares. Uhum. Bairros da nossa cidade, outras cidades. Mas também em Maringá. E a gente pensou nos O hospitais. azeitou. Então, a gente pensou dessa maneira. Mas depois veio a ideia de levarmos essa arte para fora, né? Como um instrumento, assim. O interessante disso tudo, por que nasce tudo isso? Porque o palhaço é uma linguagem universal. Entendeu? Sim. As pessoas entendem que o palhaço ele é um agente transformador, que ele está ali para quebrar o gelo, para transformar, enfim, para que a gente possa dar risada daquilo que parece que é triste, enfim. Uhum. Então, dali a gente começou a levar para muitas viagens. Entendi. Começa em hospital aqui, depois a gente foi trabalhar em asilo. Maringá tem 2 projetos que começa um projeto junto com a gente na UEM também, mas é um outro tipo de linguagem, mas também com hospital. E aí a gente foi para outros lugares que ninguém ia, asilo e hospital psiquiátrico, né? Uhum. Então a gente ficou 10 anos quase no hospital psiquiátrico, né? Caraca. Que ninguém... Como que é? Conta pra gente. É muito louco, né? Não É podia muito perder a doido. piada, né? Claro. Mas assim, a gente foi pesquisar, assim, não conhecia nenhum projeto de palhaço, né? A nível, assim, mundial, assim, que trabalhava com a ideia do palhaço visitando regularmente dentro do hospital psiquiátrico. E foi uma coisa muito maluca, né? Porque é justamente isso, você entra no hospital convencional, as doenças são convencionais, né? Uhum.
físico e tal. Só que o psiquiátrico não, as demandas são totalmente diferentes. O tempo de internação, as loucuras, é muito, muito doido. E até a reação, né, dos pacientes. As né? coisas Você que sabe- você vê, né, são muito diferentes, né? Os cheiros, né? É muito. E a dinâmica mesmo, né? Porque, queira ou não, o hospital psiquiátrico, ele carrega um pouco, assim, da ideia de... Quando você começa a trabalhar, você entende que é difícil para a sociedade, digamos, cuidar de certas pessoas. A sociedade não está preparada, a gente não tem uma estrutura. Então, Não. você acaba, assim, não é a palavra adequada, mas vira quase, às vezes, um depósito de pessoas que a gente não consegue lidar socialmente, né? É muito doido. Porque a gente não sabe lidar com a saúde mental ainda. E no episódio anterior de vocês, a gente fala exatamente isso. Porque a gente fala doença mental, não saúde mental. Pois é. Então a gente não cuida da saúde da mente. Porque como não é uma coisa que é diagnosticada, que você vai lá e faz uma ressonância e tá, olha, eu tô com isso. Não, você não tem como ter controle daquilo. Quem já teve uma crise de ansiedade sabe como que é. A pessoa, ela perde o controle. Verdade. Né? Ela não tem como, assim, Eu lembro que eu tive uma crise numa ressonância. Nossa. E eu não tinha o que fazer. E eu falava, cara, eu não quero ter isso, assim, sabe? Então eu acho que sucateia e deixa lá nesse depósito. Lá. Você entende, assim, que hoje, assim, os hospitais são muito legais e tal, os hospitais psiquiátricos, hoje eles têm uma estrutura bem bacana e tal. Mas mesmo assim, né, não é um lugar simples, né? Mas a gente viu de tudo que você possa imaginar. Tem alguma história, assim, que dá pra É um contar? milhão de histórias. Eu fiquei curiosa. Tem de todos os tipos, né? Conta alguma que tá no livro, chat. Uma do hospital psiquiátrico. Nossa, tem tantas aí. Não, tem aquelas que nos chocam, né? Do tipo assim, uma vez a gente foi no hospital psiquiátrico e tinha um menino de 9 anos internado, né? 9 anos? Pedrinho. Aí você fala, nossa, é uma criança. Aí você vai trocar ideia com ele, já com um linguajar todo malandro e tal. A gente descobre que ele era o traficante da cidade. O menino tinha 9 anos de idade. Meu Caraca. Deus. Não, o menino nós comia areia com 9 anos. O moleque já era traficante, né? E usuário e tal. Então tem umas histórias meio malucas, né? Tem uma que não tá no livro, mas essa história foi muito impactante, porque assim, a gente... Tava eu e a Thaís, a outra palhaça, a doutora Tatinha, o nome de palhaço é Cajuíno. E aí a gente chegou e levamos o violão e tinha uma moça, ela devia ter uns 30 anos, assim, super bacana, assim, aparentemente tudo normal. Aí ela chegou, nossa, vocês tocam? A gente falou, a gente toca. Ai, vamos tocar? Aí eu falei, você canta? Ela falou, eu sou cantora profissional. Cara, você tá no hospital psiquiátrico, né? A verdade e a uma coisa mentira é relativa. É. E aí aí eu falei, sério? Eu sou cantora profissional, sou cantora lírica. Eu falei, nossa. Aí você vai vendo, mas como é que esse vocabulário, eu sou cantora lírica? Eu tô segurando uma piada, não vou fazer. Não faço. Faça, mulher. Ela começou, bolinho. Essa é a pegada, velho. Aí a gente falou, então vamos cantar. Ela falou assim, vocês querem que eu cante em qual língua? Aí eu falei, como assim? Ela falou, eu canto português, espanhol, francês, inglês, britânico, americano e alemão. Aí a gente achando que ela... E pior que não, a mulher começou a cantar e bagaçou. E cantava mesmo, ela era cantora lírica, mas destruía. Eu falei, nossa. E aí a gente ficou super encucado, porque, mano, tá tudo certo. Aí a gente vai na enfermagem e pergunta, aquela moça ali, o que aconteceu? Ela olhou e falou, ela matou a avó a facada semana passada. Tranquilinho, gente. Ela teve uma crise, matou a avó a facada. Então tem essas nuances, assim, você fala, caraca. Mano... Não, e não deve ser. E no asilo, gente? Eles são muito fofinhos. Ah, asilo é fantástico. É demais. Eu acho que também tá ali a história da senhora que queria casar com o Silvio Santos, né? Essa história é. É genial essa. Tinha uma senhora que ela tinha Alzheimer. E ela sempre perguntava, sempre falava assim, qual que é o teu sonho? Eu quero casar com o Silvio. Silvio Santos, Silvio né? Santos. E aí pois eu quero casar com o Silvio Santos, quero casar com o Silvio Santos. E aí nós organizamos o casamento dela com o Silvio Santos. Então nós temos na equipe, né? Agora não está mais em Maringá, mas o Eglisson. O Eglisson é um excelente imitador. E aí ele falou, não, mano, eu me visto de Silvio, mano, e nós vamos pra lá. E aí nós pegamos um sábado, e eu não estava nesse dia, inclusive, mas só pelas fotos, vídeos e tudo que o pessoal contou. E aí nós organizamos, inclusive a família estava junto, né? Era um dia de visita, e organizamos o casamento dela com o suposto Silvio Santos. Foi Foi muito bacana, altas piadas geraram, né? E ela faleceu um tempinho depois, assim.
Ela tava só esperando casar. Casada. É, e o legal é que ela falou. Casada umas com piadas boas. rica ainda. Eu casei com o Silvio. Milionária, né, cara? Com a sua rica ainda. Não quero Olha. perder a piada, Não, tem as a piada piadas. chegando, a piada chegando. É. Acho que, se não me engano, tinha 89 anos na época. Ela tava bem idosa já. Ai, gente, mas... Foi eu- mais Mas eu fiquei com dó, cara. Vocês casaram ela com o Eglisson, pô. Ô, mano. O Egli, brincadeira. Com o Silvio, né, velho? Silvio. Não deixou herança pra nós, né? Poxa. Nada. Cara, que bonitinho. Mas não, imagina Não, mas cena. a Zila é muito legal, cara. Porque É, a Zila é memória, né? isso que eu ia falar. A Zila é puramente memória, então... A gente já teve várias oportunidades de pegar gente centenária, né? Você imagina. A pessoa tem 100 anos, cara. É surreal. Viveu velho. tudo, né? Viveu tudo. É. Uma vez encontrou uma senhorinha, tinha 97. Eu falei, e aí, é legal? Ela falou, um saco, velho. Mas por que você tá velha, velho? Todos os amigos morreu. É uma droga ser velho. Eu tinha 97. Mas tem gente que é o contrário. Que fala, não, é maravilhoso e tal, né? Mas vocês sabem que eu não vejo a hora de ficar velha, né? É. Eu acho que tem muita vantagem, gente, ser idosa. Primeiro, menopausa. Ah, é verdade. Porque, assim, sério, gente, mulher no período mulher, menstrual imagina. não é legal. Não vejo a hora de entrar na menopausa. Calma, ela só não quer passar pelo menopausa, mas depois já Entendi. passar. É, porque Não, menopausa mas é que, tenso. não, mas é que se for basear no histórico familiar, minha avó e minha mãe não sentiram absolutamente nada. Ah, então Tá por isso você é bom. privilegiada, Tranquila. chama. Tá vendo? Então eu tô contando que eu vou nesse ritmo aí. As senhorinhas, elas podem dormir na igreja, ninguém vai julgar. Tipo, vai você agora tirar um cochilo ali no meio do culto Genial, ali. é verdade. É complicado. Tem isso também, né? Ó, a senhorinha pode sair com a roupa que quiser na Aham. rua. Gente, que ninguém vai amo. Você julgar. tem desculpa pra tudo, né? Não, a pessoa pensa, ai, bonitinha, Florida. venha doidinha, né? Agora vai sair eu com pijama de unicórnio na rua. Não dá. Maravilhoso. Venha dar Cara. tranquilinho. É verdade. Véia pode arrotar, soltar pum na frente de todo mundo, tá? Corta fila. Corta fila. É, eu chego às vezes no estacionamento do shopping, tem sempre a vaga de idoso. Eu falo, gente, Ai, que é dia tanta poder. vaga de idoso e. Não, e Ai. meio que a gente se comporta, né? Eu acho que a gente tá envelhecendo. Todo mundo fala, ai, que o. Porque esses dias eu descobri, até falei no episódio passado, que adolescente até 23 anos agora, vocês sabem. Muda toda Não sei hora, se vocês- né? É. Daqui a pouco até 45. Aí, ó, o Juan é adolescente, né? É uma Aí, ó. criança, Adoles. né? É uma criança, nasceu em 2002. Não, Uau, isso não tá existe. Ele nasceu em A 2002. pessoa estava começando a Nossa. trabalhar. Você tá começando a atrapalhar. Aí, ó, dá uma, Não, dá o uma Juan velhice. trabalhava 2 anos. Dá uma velhice isso. Aí, ó. Ele é assustador. Pelo amor, Então, velho. e eu esqueci o que eu tava falando. Não, Velha, da né? adolescência, Na que agora adolescência, mudou as isso. datas. Eu acho que. Mas eu tenho a sensação que, como a gente curte mais a vida hoje, principalmente por causa da era da informação, então a gente quer fazer tudo, né? Tipo, o adolescente quer fazer tudo. A gente chegou numa fase que a gente não quer fazer nada, né? É, muda. Que a gente, tipo, pô, não quero fazer nada, eu quero sossego, assim, não quero sair, se chega tarde não vou. Esses dias, não sei quem que. Ah, sábado, né? Teve 10 anos do seu Joaca, alguém falou: vocês vão. Começa 11 horas. Meu Que amigo, isso, 11 gente? horas. Eu Quem tô aqui, inventou ó. isso? Já passou minha fase. Eu tô acomodada aqui no meu sofá. Mas isso é ruim, porque a jeito. tendência agora a vida adulta é de ser mais longa, né? Porque É, antigamente, então. uma vez eu fiz um trabalho com recorde de jornada da década de 70, tinha uma notícia assim, velhinha de 47 anos é atropelada. Hoje, quando a pessoa tem 70, eu falo, nossa, tá novo Morreu ainda, nova, né? né? 70 anos só. Então as coisas mudam, É né? bem Isso é horrível, né? Ainda bem. Ainda bem, né? Ah, não sei, louco acho que eu não isso, queria né? durar tanto, não. Eu tô Pois é, cansada, cara. verdade. Já tá cansada, né? Bom, agora vamos partir para as viagens. Vamos. Né? Sim. Que a gente falou que Vamos. não. Fala não. Não. Não vamos conversar sobre as viagens. Que viagem. Ô, gente, a gente fez um compilado, dicção. mandou Começou a beijos. dicção maravilhosa Nossa, dela, ó. minha dicção, gente, pra quem faz podcast é bem estranho. E aí, a gente pediu pra eles trazerem 5 viagens aí, meio que vocês mais gostam. E vamos começar com Xingu. Legal. Queria que vocês Xingu. contassem como que foi. Primeiro, assim, eu queria saber, assim, qual que foi a primeira viagem de vocês? Como que foi esse convite? Como que rolou, assim? Porque acho que é meio divisor aí, né? Você sair do Brasil e ir para um país, assim, tão diferente e sucateado e ruim, né? Sim, Não é, sim. você não vai, que legal, tô de férias. Não é assim, né? Então, como que foi essa primeira viagem? Vocês lembram? Sim. Nós viajamos muito pelo Brasil, em lugares vulneráveis no Brasil. Muito, muito. E aí nós recebemos um convite em 2013 para quem estivesse no Haiti. Então, pegando uma nação que na época era o país com o maior número de órfãos do mundo.
pós-terremoto. O terremoto foi em 2010, mas mesmo assim ainda estava colhendo tudo aquilo que aconteceu em 2010. Então, eu acho que o Haiti foi um grande divisor de águas. É interessante que minha mãe sempre falou para mim, foge dessas pessoas que é má companhia e tudo mais, mas a boa companhia também te atrai boas companhias. Sim. Isso é muito legal. Quando você começa a andar com pessoas que estão fazendo bem, você abre o leque e você vai ver que existem milhares de pessoas fazendo bem. Aí você fala, por que eu não vi? É porque eu estava andando com as pessoas erradas, sabe? Então acho que ali abriu o nosso leque em 2013. Foi que começou. Puxando um gancho no que você falou, tem um livro que eu li esses dias, chama Humanidade. Que ele fala uma visão diferente da humanidade, sabe? Porque a gente tende, até cristãos, né, que o mundo jaz no maligno, que as pessoas são naturalmente ruins. E esse livro, ele é meio para falar o contrário, assim. Que, no geral, a gente conhece mais pessoas boas do que ruins. Sim, com certeza. Né? Se você parar para pensar. Então, no seu círculo, você vai conhecer mais pessoas. Então, na verdade, a humanidade, ela tem muito mais pessoas boas do que ruins. Ele estava falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Que quando... Acho que você ia falar das manifestações. Tudo bem. Sim. Sim. Continuamos. Voltando. Vamos falar da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, voltando. O historiador me corrige se eu estiver errado, mas na Inglaterra, Londres, quando explodia tudo, as pessoas elas se juntavam demais para se ajudar. Não era o contrário, ninguém ficava com raiva, nervoso, querendo destruir tudo. Não, galera, fudeu tudo, vamos lá. Vamos juntar todo mundo. Então, isso mudou um pouco o meu olhar sobre o humano. Na verdade, no geral, a gente é bom. E raras são as pessoas ruins. Com certeza. Sabe? Eu acho que é por isso que você encontrou tanta gente no caminho, né, Udi? Exatamente. Eu acho que tudo tem a ver com cosmovisão, sabe? Visão de mundo. Tem gente que tem uma visão de mundo muito pequena, porque não saiu daqui, não sai da realidade. Vive num momento assim tão consumista, capitalista, tão difícil às vezes ali, que daí a cosmovisão dessa pessoa ela é diferente de uma pessoa que já viajou o Brasil todo, que conheceu várias regiões, ou pessoas que conheceram pessoas de outros países, e entender que o mundo não é só o Brasil, que o mundo todo não fala português, que existe uma diferença grande com cultura, com religião, entre tantas outras dificuldades. Aí a tua cosmovisão abre, sabe? E você fala, uou, não é do jeito que eu imaginava, que era tudo uma caixinha, onde eu imaginava que minha realidade era só Maringá, né? Então, acho que o Brasil no geral, um país muito bom de viver, né? certeza. A galera acha ao contrário, né? Eu diria que, assim, Brasil e América do Sul, assim, é sensacional. Né? A gente pensa, assim, nas coisas, das maravilhas. A gente viajou muito, teve oportunidade, mas, assim, quando as pessoas falam assim, qual que é a beleza natural mais bonita que você já viu? Cataratas do Iguaçu. Sim. Falo, mas e as outras? Não, as outras são bonitas também, mas é que a gente tá do lado, né? Sim. Tem aquele lance, né, de não valorizar. Uhum. Gente, Maringá é linda demais. Nossa A gente Senhora. viaja tudo. Quando a gente volta, fala, meu Deus, Maringá. Cara, Maringá é muito bonita. Não é por nada, não, mas não É tem, sensacional. Não tem, né? Não tem igual, né? A gente foi pra. O ano passado a gente estava numa cidade chamada Faisalabad, que fica no Paquistão. Cara, nós ficamos lá 10, 12 dias, a gente não viu uma árvore, cara. Não viu uma árvore. E uma cidade com 4, 5, 6 milhões de habitantes, assim, enorme, enorme, enorme. E, cara, poeira, calor, e trânsito caótico. E você fala, meu Deus, cara. A gente vive numa paraíso. bolha aqui, cara. É. Por isso que eu falo assim, maringaense não, tem que tomar cuidado É, com a opinião sobre o mundo resto paralelo, do mundo, né? assim, sabe? Porque a gente vive muito no mundo paralelo. Exato. A gente não tem problema climático aqui. Uhum. Aqui faz calor, chove. É. Não é verdade? Não tem uma coisa assim. Eu fui pra Brasil. Não tem. Eu fui Cai pra umas árvores de vez em quando. Ai, Né, mas... Aqui em Maringá é o seguinte, quando chove cai 200 árvores, mas é normal, porque em Maringá tem muito, Tem entendeu? muita. Então tudo bem cair 200, né? Tava precisando um pouco, né? Uhum. Mas esses dias eu fui pra Brasília, fiquei uns dias lá. Não sei se vocês já foram pra Brasília. É surreal lá, né? Lá não chove. Calor. É um danado. calor. Quase o não trânsito tem é assim, árvore. meu Deus. Se você se perder em Brasília, esquece. É. Entrega sua chave pra alguém e vai morar no Para em abrigo. Goiás, você nunca né? mais vai achar. É surreal. Não é verdade? Então acho que a gente vive muito bem. Sim. Mas uma coisa que eu queria que vocês falassem é sobre essa questão que você comentou no hospital de não ser um lugar agradável. Porque todo mundo acha que colocar um nariz de palhaço salva o mundo, e às vezes vocês estão contando das viagens que vocês fazem, todo mundo vai achar, olha, agora eu vou fazer uma viagem e salvar o mundo. E não é bem assim, né, gente? É difícil, é complexo. A primeira viagem mesmo pro Xingu, a gente demorou 25 horas para chegar no Xingu, saindo da cidade que a gente tava, que era Cuiabá.
gente levou 25 horas. A gente andou com todos os meios de transporte possíveis. Peraí, de Cuiabá? De Cuiabá até o Xingu, a gente foi numa aldeia chamada Camaiurá. Que ela fica talvez uns 600, 700 quilômetros. Demorou 24 Só que horas. estrada de terra. Não, foi mais, porque de terra a gente andou quase 300 quilômetros. Aham. Então, assim, Aí a gente... depois barco. Barco. Aí depois... O lugar mais frio que eu Trecho a passei na pé. minha vida foi no Xingu. De Sério? madrugada é um negócio insuportável. É. Aí a gente chegou lá 1h30 da manhã, com fome, não tinha comida, não tinha nada. Aí vai pegar o barco, é 1 hora dentro de um barco, o barco pingando. Nossa. Aí você olha pro lado do jacaré do lado. Um monte. Teve na segunda vez que a gente foi, a gente teve que dormir na beira do rio por conta da balsa. Que não Tivemos chegou o barco. pra esperar e... Uau! Oxi. E tinha a sinalização de onça. Então a gente teve que dormir dentro do carro. Você imagina você dormir assim 8 horas dentro de um carro? Meu Assim, Deus. Então, essas são as partes malucas do negócio, né? E também não tinha comida. Passamos a bolacha e água. Podia ter matado uma porque onça na É. loja, né? E quando a gente começa a falar que a gente viajou a muitos lugares, assim, o nosso desejo não é, nós não somos aventureiros, não somos escoteiros, Uhum. entendeu? Não estamos fazendo turismo, porque senão eu escolheria o lugar que eu vou parar. Ia de Não avião, temos né? dinheiro, entendeu? Que já é uma grande dificuldade. Ou seja, a minha, o que resume a nossa vida, principalmente a minha, assim, é uma palavra chamada renúncia. Quando eu vou para esses lugares, eu renuncio. Eu deixo, às vezes, minha esposa, meus filhos, renuncio minha cama, é super confortável minha cama. E para dormir, às vezes, 2 dias no aeroporto. Já aconteceu a gente dormir 2 dias seguidos. Uma vez nós descemos em Bangladesh, tinha acontecido um atentado em Bangladesh. Nossa. E aí não deixaram a gente descer do aeroporto. Nós dormimos 2 noites, 2 dias inteiros, num aeroporto pequenininho. Eu lembrei daquele filme lá do Tom Hanks, né? Como é que Fugiu o nome agora. Tom Hanks. Terminal? Então, deixa. Terminal, isso mesmo. Então tem muita coisa assim que acontece, mas fora banheiro, né? Os banheiros que a gente já viu nessa vida é inexplicável. Nossa, eu imagino. Mano do céu, velho. Aí eu preciso contar uma do Alexandre. Posso contar uma do Alexandre? Por favor. Muito bem, nós somos um país chamado Burkina Faso. Essa é boa. A gente nunca tinha ido para Burkina Faso. Fica onde? É um país noroeste africano. Na Ah. época estava entre os 5 países mais pobres do mundo. E nós chegamos lá e Fica perto do Saara. É o deserto do Sahel, que se torna o deserto do Saara depois. nós chegamos lá e no meio de uma tribo, assim, mas no meio do nada, não tinha sinal, não tinha nada do nada, não. É o tipo de lugar, se eu fosse esquecido aqui, não me achariam mais. Aham. E aí, no meio daquela tribo ali, ofereceram pra gente um suco, que era de uma raiz de uma árvore. Como é que é o nome da árvore? Do Baobá? baobá. Eu ia E falar aí, marula. Nada. e aí ofereceram esse suco, ele era pastoso. Sabe aquela coisa Aham. quente, assim, 48 graus. Nossa, do assim. jeito que entrou. Sim, aí Tem acontece. outra bebida. Ofereceram assim pra 20, 30 pessoas. E aí o pessoal falou assim, gente, sorria e tome. E aí a gente falou assim, começou a tomar, todo mundo molhou a boca. Mas não era ruim, mas não descia. Eu falei, Parece uma vitamina de Era de jaca. cia, Meu Deus do céu. E aí acontece, aí a gente olhou um pra cara do outro, as meninas foram dando pra gente. E aí, principalmente pro menino aqui, ó. Menino jovem. Delícia. Ele falou assim: não, vou tomar, não, tá bom, gente. Não dá nada pra mim. isso aí. Experimentar, né? Aí, Experimentar. 1, 2, Daí. 3, 4, 5. E aí entramos de novo na caminhonete. E até que chegamos no outro vilarejo. E ele falou assim: mano, eu preciso de um banheiro. velho. E aí o banheiro era Gente. muito engraçado. Porque ele era um murinho, assim, ele era uma mureta, assim, ó. Feito de barro, de argila, assim. Um buraco no chão, era só isso. Um buraco Ligação no chão. direta. negócio. E era uma mureta. E o Alexandre foi lá, pá, daquele jeito, né? É terrível usar o banheiro desse jeito, com buraco Mano, no é chão. É tudo terrível. hipócrita, Meu não tem Deus, nada pra segurar. E aí ele olha pra baixo, faz toda a força que ele tem que fazer, daqui a pouco ele olha pra cima, tá quase todas as mulheres da tribo aqui em cima, assim, ó. Mentira. Mentira! Toda assim, Ali, ó. Aí eu, tira a mulherada daqui! Mentira. Não, mas a melhor é do Paquistão, velho. Mas Paquistão peraí, volta. agora. Elas estavam olhando? Elas estavam ali Elas perto, é elas tudo meio ficavam no perto muretinho, ali, né? assim, eu encostava na muretinha e ficava olhando pra dentro, tipo Tudo assim. é meio perto, né? Isso aqui, e não, e Não aconteceu detalhe. nada aqui. E detalhe, era o banheiro público ali da aldeia, eram 2 banheiros, um do lado do outro, com a mureta baixa, fora assim. do Gente, meio do não é mato, possível. mano. Eu tenho foto disso. E eu tava Ó. achando horrível o banheiro Eu do Catar. filmei, Do Fazendo Paquistão, foi o seguinte, a gente comeu uns negócios diferentes lá, velho, e a gente foi fazer um trabalho de uma cruzada. E o Paquistão é muito ritualístico, então tudo assim é homenagem, eles te homenageiam, bota colar, verdade. toca música, é uma fanfarronice isso aí. É. Aí, cara, eles apresentam todo mundo, nome por homem, aí você vai lá na frente, bate palma, canta música, é um negócio assim, muito louco.
E aí a gente tava lá de boa e tal, e a gente esperando, e de repente começou um Haversberry lá, né? Aí eu falei, gente... E assim, faltava 1 minuto pra chamar, velho. Meu falei, ó, Deus. Tado, a gente era Se eu não atração for- da cidade. Se eu não for, eu cago na calça. Aí eu fui junto com o nosso... A gente tinha com escolta, porque é um lugar bem tranquilo. A gente tinha 2... Aí o cara 2 foi... militares. Próximo a mim, eu fui, fiz o trabalho lá. Quando eu volto, já tava todo mundo no palco me esperando. Então tava, inclusive, o público. Aí eu fui voltando, o pessoal com todo aquela mundo cara. olhando, sabia que ele tava Sabia. voltando do banheiro. Ai, meu Era a Deus. única foi direção. uma Aí eu olhei pro delícia. cara, mano, ia cagar no palco. Não, tem uns perrengues assim. Meu Deus. E assim, Mas são detalhes esses, são. né? E normalmente vocês fazem um trabalho de clown mesmo nesses lugares. É pra levar histórias. É. Tem alguma coisa pré-definida pra cada lugar? Como que é, assim, mais Hoje, ou menos como eu isso? falei, nós trabalhamos num network, assim, sabe? Numa rede grande de pessoas. Então, assim, vem médico, vem dentista. Quando a gente tem um trabalho grande, né? Vem dentista, médico, enfermeiro, enfim. E aí nós entendemos que a nossa função ali é com o trabalho artístico. Sim. Então a gente vai como palhaço, entendendo que o palhaço pode chamar a atenção das pessoas, o palhaço ele consegue reunir muita gente, eles vêm e aí, ou enquanto estão sendo atendidos ali, as pessoas, as crianças pelo médico, demora, o médico, um dentista, imagina. Então, enquanto estão sendo atendidos, como é que eles fazem? O que eles ficam fazendo? Então, é o nosso trabalho de interação com eles. Ou às vezes só o trabalho artístico mesmo, que é um lugar que é muito, muito remoto, né? Nunca vão ter um artista É. assim, né? Então, você levar alguma coisa nova é um sinal também de respeito, de dignificação, né? Então, o trabalho se resume a essas coisas, né? Eu gosto de falar de uma viagem que a gente fez também juntos. A gente foi pro Nepal e aí a gente estava lá nas montanhas, no Himalaia, cara. No Himalaia. Assim, ó, não sei quantos metros de altitude, e assim, demorou um dia para chegar lá. Quando nós chegamos no meio daquela montanha, não tem energia, não tem internet, não tem nada. Não tem nada. As pessoas moram numa barraca, às vezes uma casa de madeira improvisada. E aí, no meio do nada, a gente apresentou ali, a gente olhava para aquelas crianças e falou assim: meu, quando que eles vão ter a oportunidade de novo de ver um artista, né? Um palhaço, quem sabe? Cara, isso é muito legal. bacana. E é uma história que elas vão contar, né? Vão pras contar, próximas passou por gerações, aqui, né? Porque... é. No Xingu mesmo aconteceu isso. A gente foi em 2017, a gente foi participar de uma festa deles lá e tudo mais, uma coisa bem bacana. E a gente foi com esse intuito, fomos com outras pessoas, mas o intuito nosso era artístico ali, dividir. E voltamos em 2018. Em 2018 tinha uma menina que chamava Sayumi. A gente ficou super amigo dela. Devia ter uns 7 anos, sei lá. Quando a gente volta no outro ano, eu me encontro com ela. A primeira coisa que eu pergunto: oi, Sayumi, lembra de mim? Ela falou: não. E o indígena, ele tem uma linguagem mais direta, né? Igual a gente, né? Fala: ai, não sei, você é da onde mesmo? Você é filho de quem? Eles são Não, bem é diretos. sim ou não? Sim. Não. Se não, Lembra de ok. mim? Não. Não. Ah, Aí eu falei: lembra do palhaço? Ela falou: caramba, cadê o palhaço? O palhaço veio. Então é uma imagem que fica, né? Então tem muito legal. disso, né? o entretenimento faz muita diferença, né? Eu percebi o dia que a gente Maravilhoso. fez um evento esses dias, até a Rê participou com a gente lá no Scred, e a gente tava falando sobre Outubro Rosa. E aí, normalmente a galera espera o Outubro Rosa uma coisa assim, bem dramática, Técnica, né? técnica. Como que você faz pau, para pau. fazer o exame? Pega É. nas- Como que faz para levantar? E aí, assim, eu tive a ideia de levar a Rê e eu queria que fosse uma mulher fazendo, sabe? Porque era bem importante que elas vissem uma referência, sabe? Sim, sim. Então, pra mim, era muito... E eu falei, não, eu queria que fosse a Rê. E daí, foi tão divertido. E elas lembram muito dessa parte. Eu acho É que o que elas nem fica, né? lembram mais o resto, assim, sabe? E uma hora elas me pegaram assim... Vocês vão voltar, né? Vocês prometem que vocês voltam ano que vem? E foi tão importante. Então, eu falei, cara, olha que ideia legal. A gente, como rir é importante, como entretenimento é importante, não aquela coisa séria, só conteúdo, né? Assim, Sim. a gente lembra dessa alegria que gera esse momento, Contagia, né? Eu nunca tinha pensado, assim, como que dá dignidade, né? Não, dá, vixe. Super. E também essa troca, né? Isso é uma coisa muito legal. A comédia, historicamente, ela é a igualdade, né? Então, assim, quando a gente tá rindo, todo mundo é igual, né? É verdade. né? Cara, é verdade. Você não importa, rico, pobre, o cacique ou o mais simples da tribo, todo mundo tá rindo, todo mundo se iguala ali, né? É verdade. E ali, na comédia, você pode fazer piada do mais rico, do mais pobre, não tem diferenciação, né? Todo Uhum. mundo tem um pouco disso, Todo né? mundo- E uma pergunta, nada a ver, né? Mas vocês falam em inglês quando vocês estão lá? É português mesmo? Yes. 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 Yes.
Bom, nós falamos, o inglês hoje é uma ferramenta pra gente, né? Então, somos fluentes no inglês? Não. A gente se comunica bem com o inglês, mas só que o legal é justamente isso. O palhaço ele é uma linguagem universal. Então, a linguagem corporal do palhaço ele fala muito mais do que qualquer palavra. Então, tem muitos lugares, por exemplo, que o inglês não serve para nada. A gente voltou agora também do Camboja, um país pequenininho, onde lá se fala uma língua chamada Khmer. Poucas pessoas falam inglês. Então não servia para nada. Qualquer fluência minha no inglês, no espanhol, no francês, não adiantaria. Então era muito mais corporal, Muito né? mais corporal. E é bacana que a maioria desses lugares também, vocês são os desbravadores, vocês botam o dedo no mapa e falam, eu quero ir hoje para esse lugar aqui. Não, a gente vai num trabalho que já existe. Então existem tradutores nesses lugares. A maioria desses lugares tem brasileiro. Então, assim, às vezes se eu preciso que ele traduza, posso falar em português, que a pessoa está lá 10, 15 anos e consegue, às vezes, traduzir para a língua local. Então, eu chamo isso de trabalho inteligente, sabe? Sim. Porque quem fala assim, não, eu quero botar o dedo no mapa e vou para esse lugar, vai sofrer mais. Exato. Então, como a gente Às tem vezes vai objetivo, sofrer mais e não vai conseguir chegar no objetivo que vocês querem, né? Exato. Porque, apesar de ser palhaçada, é uma coisa muito séria, né? É uma E são coisa que tem que ser poucos dias planejada. também, né? A gente fica 10, 15, 20 dias. Então, assim, tem que ser eficiente, entendeu? Então, por isso... Mas dá pra se comunicar, é muito legal, velho. Isso é legal de ser palhaço. Você pode entrar no meio de uma tribo árabe e ficar ali 2, 3 horas se comunicando sem necessariamente usar a linguagem. Esse que é o grande ponto, né? O Xande falou um negócio que foi muito legal. Uma vez nós saímos pela Jordânia. A gente foi trabalhar com refugiados sírios e iraquianos. E nós deixamos o pessoal e nós saímos pelas ruas da Jordânia, assim. Começamos a sair ali por Amman, era um bairro de Amman. E aí começamos a sair assim, tava eu, o Eglisson e o Xande. E aí, cara, a gente andou um tempão na rua e a gente fez tanto amigo, sem falar uma palavra. Que louco, sem né? falar uma palavra na língua local deles, né? Então foi muito bacana. A gente passeou pela cidade inteira. É a acessibilidade do outro, né? Exato. Ou você descobre 2, 3 palavras ali e fica brincando com aquilo. Mas é isso que é legal, a comunicação. Mas sim, eu acho que você ter uma segunda língua, principalmente o inglês, ajuda muito. Ajuda né? muito. Ajuda muito, né? Porque vai em alguns lugares que não vai. E vocês já quase morreram alguma vez? Pois é, uma boa pergunta. Pois é, né? não saberíamos, né? Não saberíamos. Não saberemos. Não saberíamos, porque Não, eu costumo. Depois você fala sua, mas eu costumo só dizer. Não, eu o vou contar seguinte, do Eglisson. boa. Não, Eu nem sei se pode, nem sei se pode. não, é tranquilo. Conta. Eu vou contar. Não, conta. Não, mas eu tava Porque tem falando. às vezes que a gente quase morre, às vezes que a gente provoca a morte. É diferente. Entendi. Isso é a cara do Exxon. Isso é a cara do Eglisson. Então, eu tava falando que às vezes a gente não sabe, que a gente pega tanto ônibus, tanto avião. Uma vez eu cheguei numa parada de ônibus, a gente tinha viajado 8 horas, daí na hora de descer ali pra tomar o lanche, aí cheguei lá, eu saí, aí depois eu fiquei ali no celular, do lado do motorista, aí tava o motorista falando com o outro, rapaz, quase bati o ônibus. Eu falei, meu Deus, não tava sabendo disso. Então a gente nem sabe Você também não o que sabe, é quase assim. morte. Mas assim, né? nunca rolou de, tipo, Não, a galera teve. chegar armada, assim. Teve recentemente no Paquistão. O Paquistão teve uma situação bem O complicada. Paquistão é um lugar muito complicado. É um país muito armamentista, uma cultura bem complicada. E aí a gente foi fazer um trabalho com pessoas em situação de escravidão. Então você já trabalha com um público mais Então assim, você vai lidar com, eles chamam de capataz mesmo, feitor. São uns termos bem pesados, né? Então assim, a gente ia nessas fábricas, eram fábricas de tijolos, criança, adulto, idoso. E aí a gente, numa dessas... Mas a gente sempre comenta, assim, às vezes foi alguma falha nossa enquanto equipe, que a gente chegou da maneira errada, eu não sei o que aconteceu, porque a gente não fala árabe, mas aí, de repente, começou a esquentar o clima. Entendi. E aí, numa dessa, vai, aí o cara começou a chamar os outros capatazes, aí a galera começou a vir tudo armado. E fecharam a gente. Aí fechou o tempo Fecharam lá, a gente, e aí nós estávamos com 2 seguranças com a gente, né? Eram 2 militares. 2 policiais, né? E eles estavam muito bem armados. E aí foi o primeiro momento que eu vi eles com o dedo no gatilho e falando alto e entrando na nossa frente para nos proteger. Começando a apontar, né? E aí... Meu Mas Deus, isso do gente. nada, tipo assim, Então, houve alguma situação ali que a gente não entendeu. Não sei se chegamos no horário errado, ou se a pessoa que fez era, o contato. fez da maneira errada. Nós somos Mas em teve alguma várias, coisa. nós fomos em várias fábricas de tijolos onde tinham essas pessoas trabalhando em situação de escravidão e fomos com essa ideia de alívio do sofrimento e fomos super bem recebidos em todas. E dessa vez nós chegamos num horário diferente do que da outra vez. Então a gente acredita que foi uma falha nossa ou de quem estava organizando. Aí a gente só ouviu o cara falando, entra no carro, Entra no Aí carro, cena de quando a filme, gente sair entra, a cantando gente olha pneu. mais pessoas vindo armadas.
Gente, foi E aí tenso um rapaz que ficou por último é um que tava com uma moto que tinha mantimentos e tal, né? Ele era paquistanês mesmo. mesmo. Eu acho que com a gente não teria problema, essa é a minha visão. Acho que a gente não teria. Também acho que existia um Sofrido cuidado nada. pelo fato de ser estrangeiro. É. Existia um Entendi. certo Mas cuidado. esse, quando tava saindo, o cara veio pra pegar mesmo o cara botou a mão, fez um rasgo bem grande, assim. Sim, é. Aí a gente saiu, assim, aquele estado meio de anestesia, e depois de Uhum. uns 5 minutos, assim, um silêncio no carro. Aí você começa a processar, fala, nossa, O mano, que aconteceu aqui? que coisa né? de filme. Cara, eu passei por isso no Brasil. No Brasil. E não era nem fazendo missões. É. Ah, na verdade era, né? Era com a banda Aham, lá no Rio de Janeiro. sim. A gente ficou hospedado numa casa que ficava, tipo, no pé do morro, assim, num condomínio. Uhum. Do lado da casa do pastor. E a igreja era uma quadra dali. Então a gente voltava a pé. De boa. Com o pastor, de boa. Numa dessas de voltar a pé, durante o dia mesmo. Aí a gente tava voltando assim, aí começamos a escutar tiro. Nossa. Aí no que a gente começou a escutar tiro, a gente olhou assim, tava vindo uma galera correndo. Aí a gente pensou assim, tamo com o pastor, né? A hora que o pastor falou assim, aperta o passo, menino. Nesse aperta o passo. Eu falei assim, olha eu morrendo de graça. Olha que chique, né? Nossa, quase morri. lá, Morreu no mano. Rio de Janeiro, mas é boa história, né, mano? Ótima história. Morreu no Rio de Não, e Janeiro. teve uma hora, teve uma hora que de madrugada a gente começou a escutar tiro. E aí uma das meninas, não vou citar nome, uma das meninas, a Paulinha, pegou e falou assim. Ela acordou e falou assim: é fogos? Eu falei assim, Fogos. 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 4h30 da manhã. Dorme, é Fogos. fogos. É fogos, fica tranquilo. É. Gostam. Dorme, é fogos. Mas, cara. Não, mas tem... só contar do Exxon, velho. Claro, Porque assim, e aí? isso que eu falei, É. tem as que a gente entra e tem as que a gente produz, né? Ah, A claro. gente sempre tem uma série, tipo assim, como morrer em Israel, como morrer no Paquistão, a gente vai brincando. É, vocês vão criando. Do Exxon, mano, a gente foi no Muro das Lamentações, dentro de Jerusalém, né? Então, assim, o Muro das Lamentações tá dentro da Cidade Velha. Eu já tô rindo. Então, pra você chegar no Muro das Lamentações, primeiro você entra já na Cidade Velha, que já tem toda uma questão de segurança e tal, Uhum. né? O Exército de Israel, mulher, homem, né? Bem legal. Aí, assim, então tem todo esse processo. Primeiro, pra você entrar em Israel já é uma coisa complexa, a gente foi todo mundo parado, porque todo mundo tem passaporte com nome italiano e alemão. Então ele, o Hudson, eu e o Eggleston, né? Então a gente foi parado, tá? Conseguimos entrar em Israel. Depois conseguimos entrar na Cidade Velha. Pra você chegar no Muro das Lamentações, você passa por um detector de metal, igual aeroporto. Aham. Aí você chega, passou lá, tal. Aí quando você chega no Muro das Lamentações, ele não é muito grande, assim, ele é relativamente pequeno, assim, tal. Mulher de um lado, homem pro outro, não se mistura. Você chega, bota o kippá, tem que botar o kippá, você não chega sem o kippá. A maioria dos judeus vão lá, faz orações e volta andando sem dar as costas pro muro, tamanha reverência. Uhum. E aí o Egson para lá, tava aí o Egson e o Hudson. Aí ele olha com aquele horário maroto, tipo, vou fazer um negócio legal aqui. Ótimo. Olha, Aí, olha só o que eu vou Excelente fazer. pra morrer. É, olha, bebê. Aí eu e o Hudson olhou e falou, o Egson faz isso, mano. Mas tá aqui, a turma não gosta de brincadeira. Ele parou no muro e fez assim. "Arrrr", Ai, mentira. mandou um Kiko, velho. "Arrrr". Não. Sua cara fazendo Não, isso aí, não, cara. lógico que não, tenho medo. E aí os caras, né, daquela orando, né? Aí os caras param e olham pra gente. Aí ele fala, morreu. Mentira, cara. Já era. Cara do céu. Aí, então, essa... Não, a sorte é que os caras não devem conhecer Chaves, né? Não, Porque se conhecesse, aí ia ficar Aí é parecendo que a pior, gente né? ia pensar, tá zoando, né? Deixa eu contar a pior que Isso é filmado, pior que tem filmado isso, velho. Meu Deixa eu contar a pior que aconteceu agora com o Xande também. Tá? Ele tá contando dos, mas eu conto dele também. Depois ele conta de mim. Recente. Nós voltamos do Paquistão e o trabalho lá era com crianças que trabalhavam produzindo tijolos de forma escrava. Aquilo mexeu muito com a gente. E aí, de uma maneira simbólica, eu peguei um tijolo daquele. Um tijolo que eles produziam. É bem legal, esse E daí é aí, um tijolo, né? Não, mano, eu vou levar um tijolo, mas de forma simbólica, para que aquilo ali pudesse lembrar em minhas orações, enfim, daquilo ali. Eu peguei um daqueles tijolos. Na hora de ir embora, eu sempre levo as coisas do circo, fica mais pesado a minha mala. E aí o Xande falou: tem bastante espaço na minha. Aí nós pegamos o tijolo, enrolamos no jornal e colocamos ele dentro de um saco e o Alexandre passou. E foi levando o tijolo. E aí, quando chegou no aeroporto, também o Paquistão é outra realidade, né? Não é o aeroporto de Maringá. E aí, tem detector de Não é metais, São Paulo, é raio-x outra em qualquer coisa. lugar. E aí, que ele chegou, pá, e detalhe, quando você passa, você não pode mais voltar. Então o Xande foi ficando por último. Eu passei, todo mundo passou. E o tijolo Xande- com ele. E o tijolo com ele. Aí passou no raio-x, o cara falou: parou, de quem que é essa Sir, mala? please, Aí o Xande. come É back. minha, é minha.
Aí parou, falou assim, abre isso aqui. Aí começou a chamar gente. Os caras tudo com metralhadora cutucando a mala dele. Mentira. Aí, não, a grande foi tenso. questão é justamente como é que você vai explicar, velho? Não, aí o Xande falou pra mim, eu Exatamente. querendo voltar, e o cara falou, você não pode voltar. É. Você não pode voltar, você fica aí. Eu falei, mas ele tá comigo, ele não fala inglês direito, deixa eu ir lá ajudar ele. Aí eu falei assim, você não pode voltar. Aí o Xande falou assim, onde você é agora? Aí eu falei assim, fala o que Aí eu é. fui falando, eu fui explicando, ó, esse é um presente que a gente Aí ele falou pra ganhou. mim assim, Gift, my friend, ele gift. falou assim, como é que fala tijolo mesmo? Eu falei, é brick. Aí ele falou assim, isso aqui é um brick, mano, é um brick. Aí, mano, Isso é um brick, mano. Tijolo do quê? De cocaína? De maconha? Tijolo de Não, maconha? tijolão na mala. E aí, velho. mano, aí vai cutuca, aí tem que mostrar foto do que era, aí chama 3, 4 caras, dá cutucada. Mentira. Passa, volta, Não, passa. Eu é. falei, "Vixe." Aeroporto tem muito isso, Quase a gente morreu por causa do separado. tijolo. Nossa, aeroporto a gente tá Nossa. acostumado. Ô, Rê, você ia falar, devem dormir assim, tranquilos. Né? Tranquilo. É, Só não é bom volta. que elas É bom sabem que só a elas hora que sabem volta, né? Exato. A do tijolo, a esposa do Xande descobriu agora, gente. Só pra avisar, acabou de No descobrir. Vietnã, a gente foi nos campos da guerra do Ah, isso Vietnã. foi ótimo também. Aí eu, mais dois, um cara de Maringá, outros caras, a gente pegou umas balas. Eles Hum. têm uns stands lá, com armas da guerra e tal. Eles têm todo um memorial lá. Uhum. E aí sobra aquelas cápsulas, assim, né? Uhum. E na minha casa eu tenho um memorial com Desse coisas de vários países, Uhum. né? Desse Aí tamanho. eu falei, cara, pensando, pô, historiador e tal, pensando que a guerra do Vietnã é uma coisa simbólica e tal, eu falei, eu vou pegar uma cápsula, não é uma bala, é Sim. uma cápsula. E aí a gente botou na mala, cara. Na entrada, assim, você fez o check-in, deu, sei lá, Nossa. 2, 3 minutos. Mr. Alexandre, Mr. Manolo, Mr. Fulano, por favor. Aí Por chega, favor, vão ficar Não, presos. minha eles não vão achar, não vão achar. mano, pega, aí joga passou, tudo no chão. abre a mala, acha. O cara tinha comprado um chaveiro em formato de bala, teve que jogar. Teve que deixar. É, Não, muito e por louco. baixo, a mala por baixo ainda. Não É, uma não mala é por cima. baixo. Tinha macaco velho, já Gente, viajou cara. bastante. pô. Tem, acontece essas coisas, Sabe mas é esconder um legal. tijolo, Mas- né? Sabe Fica esconder um bacana. tijolo. Muito Mas assim, bom. das histórias que a gente quase morreu, eu acho que foi essa do Paquistão que foi assim, mas não foi quase. Ah, da África também, a gente pegou um motorista que dormia. Meu Deus, gente. Ele foi dormindo a viagem inteira. Saca o nome dele, lembro até hoje, porque hoje teve jogo da Copa e tinha um jogador que chamava Saca. Aí você lembrou de você quase morrendo. Não, dele aí ficava aí dormindo. todo mundo falava, Saca! Ele abria os olhos. Ah, tem muita maluquice. É, do Também, caminho. né, Tem que a gente- muita. Nos desfiladeiros, quando a gente foi pro Nepal Sabe, de ônibus, é. aqueles. Sabe aquelas que a gente vê assim, ó, o ônibus Você sabe no que eu tenho desfiladeiro? pesadelo com isso? Ah, amiga, é Eu bem tenho legal. pesadelo mesmo. Com Cara. camelo? Não, Não, com com despenhadeiro. desfiladeiro. Ah, tá. Tô no carro assim e do lado tem abismo, assim. Eu tenho, É surreal, amiga. Cara, eu tenho pesadelo com elevador. É surreal. Caindo de elevador ou subindo muito, assim. Cara, que louco, né? Freudiano, né? Não, Freud explica. Mas tem muita história disso, É, assim, muita. Mas assim, indo de um extremo pro outro, Ah. eu acho que tem a parte emocional também do que vocês fazem. Não é? Porque não é, gente, não, tipo, é super legal a hora que a gente conta e na teoria vocês estão levando você ri, alegria, né, e tudo mais, mas não é bem assim, né? Não, Tipo assim, como que vocês conseguem separar tão bem? legal. Uma boa pergunta, sabe? Porque assim, Como que separa? eu acho que nós não somos blindados. Uhum. Ah, eu sou blindado, isso não me atinge, psh, bate aqui, vai cair fora. Isso não acontece. Quando eu estou de palhaço, é uma figura mais forte. Uhum. Então eu sei que eu estou levando esperança, naquele momento eu tenho que me fortalecer. Uhum. Mas e depois quando eu chego e boto a cabeça no travesseiro, eu lembro disso, é claro. A palavra certa eu acho que é empatia, Uhum. sabe? Eu me coloco no lugar do outro, calço o sapato do outro, vejo na ótica do óculos do outro. Enfim, é a empatia. Eu sofro com ele e eu não consigo levar tudo isso para casa, né, dessa maneira, né? Como um médico também não consegue fazer. Uhum. Mas assim, jamais isso sai do meu coração. Eu costumo dizer que nós somos, né? O Pequeno Príncipe nos ensinou isso, né? Uhum. Né, nós somos responsáveis pelo aquilo que nós cativamos. Então, assim, eu saio da África, mas a África não sai de mim. Uhum. Cê- Entendeu? cê Saio leva da aquilo. Ásia e a Ásia não sai de mim. Então é a forma que eu consigo lidar. É que eu acho que tem que ter um preparo emocional absurdo, né? Porque você depara com realidade que você É, é pesado, muito difícil, né? Tipo, não tem nada a ver com o que a gente vive no cotidiano, né? Eu acho que assim, é a mudança da chave, entendeu?
É igual um médico no hospital, né? Você imagina Uhum. se o médico for empático com todo mundo, no sentido assim de vou sofrer aquilo, ele não consegue trabalhar. Mas não é que ele não sente, todo mundo sente. Uhum. Então a gente muda a chave, assim. Eu tenho que, igual eu falo, me blindo, Dicção, dicção. blendo, brandy, blind, pra justamente entender, assim, nesse momento estou fazendo isso e preciso Uhum. entender a vida dessa maneira, né? Uhum. Então, assim, porque é bem isso, a gente já viu coisas assim, muito pesadas, Eu assim. imagino. Que negócio assim, eu falo, mano, se tivesse vontade, você matava tudo, matava, velho. Não, no Paquistão a gente viu um senhor de uns 70 anos apanhando, velho, com uma vara. Né? Foi nessa situação que a gente correu aí. Então, nesse você momento. tem, cara, você fala assim, mano, você vê ali, ó, a injustiça da injustiça. Uhum. Uhum. Mas aí você entende que é um mundo muito complexo, não é tão simples as Uhum. coisas, né? Mas eu lembro assim, uma coisa que eu acho que marcou muito foi na Índia, que a gente foi trabalhar com as Jogineses, que eram mulheres que eram dedicadas a templos de prostituição. Então essas mulheres eram resgatadas aí. Quando você descobre a história dessas mulheres, dessas meninas, né? Mano, você tem vontade de matar todo mundo que faz isso, né? Uhum. Mas aí você entende, é toda uma estrutura que não é tão simples mudar. Então, se assim, eu tô aqui pra fazer isso, então eu vou me concentrar em fazer isso e isso ajuda de alguma maneira. Uhum. É um pouco... Isso é muito importante, porque É. senão você não consegue fazer mais. Não, é... Porque eu acho que todo mundo tem um limite. Eu imagino que o de vocês Sim, também sim, existam, Sim, né? claro. Mas se você não estabelecer ali o que você deve fazer, você não vai conseguir continuar esse É. trabalho, né? Quer ver? Eu vou contar uma história bem simples e rápida. Minha esposa foi comigo algumas vezes pro Haiti. E nós chegamos no Haiti. Uma vez eu não fui. E foi minha esposa e minha filha. Eu lembro disso aí. E ela foram só as duas. E minha filha com 4 anos de idade. Foi minha esposa e minha filha. Sério? E eu fiquei com o meu filho e a gente só tinha 2 filhos na época, né? E minha esposa chegou lá num orfanato que tinha sido abandonado. E aí eles encontraram crianças comendo papelão. E aí tinha uma mulher que foi Meu junto, e essa mulher, uma socialite e tudo mais, ela foi junto com essa ideia de bater foto e tudo mais. Tem muito. E quando ela viu aquilo, as crianças peladas, o orfanato tinha sido abandonado. Tinha 20, 30 crianças, sem nenhum adulto cuidando, e crianças comendo papelão. Só quando a adulta responsável, tinha um recurso pro orfanato, ela pegou o recurso e viajou. E foi para os Estados Unidos. Fechou. Ela deixou os mais velhos de O 11 anos responsável pelo orfanato Os de 11 pegou o anos. dinheiro e foi viajar. e foi viajar para os Que Estados excelente, Unidos. mano. Ah. E depois, né, ela apareceu e falou assim, eu estava levantando mais recursos, mas deixou as crianças sendo cuidadas por crianças de 11 anos. Os pequenininhos de 4 sendo cuidados de 11. Enfim, e aí aquela situação precária. E aí tinha essa socialite, ela travou. E começou a chorar desesperadamente, e tremia. Minha esposa olhou pra ela, deu mais um minutinho, e tremia, deu uma abraçada nela bem forte, e falou assim, enxuga essa lágrima. Segura a onda aí. né? Ele só tem a gente. É. Será que eu vou ter que cuidar de você em vez de cuidar deles? Cara, Aí, tá vendo? ela fez assim, pá, puf, e nós fomos pra lá. E elas foram, né? Uhum. E essas mulheres fizeram um trabalho maravilhoso nessa viagem. Maravilhoso. Cara, é muito legal. Por isso que, assim, eu até entendo quando vocês falam, esse é meu trabalho, Não tem jeito, gente. É um trabalho muito bonito. Tá? Não é todo mundo que acorda, assim, sabe? Decide fazer isso. Eu acho que tem uma questão de dom, eu acho que pros tem uma vocação, espirituais, a gente tem a sabe questão disso. do chamado. É. Eu acho que tem que valorizar. É importante valorizar o trabalho também, sabe? Assim, até porque. Sem ser realista com o trabalho de vocês, que não é uma coisa assim, ai, que legal, gente. É super legal. Não, Nossa, não é, viajar cara. o mundo inteiro. Ah, tá. O legal é que você leva seus filhos, né? Pois é, eu já levei eles Já levou várias o Kalel vezes. também, né, Pro que Haiti eles já foram 3 vezes. E eles Haiti, vão de boa. Camboja, super de boa. Nós vamos pro Camboja. Camboja é longe pra caramba, é do lado do Vietnã. Você demora 24 horas, 25 horas pra chegar lá de avião. Nossa. Você faz 14, 16 horas ali até o Oriente Médio. Aí tem que esperar mais um pouquinho. Depois pega mais 8 horas até um lugar. Depois mais 1 hora, 2 horas. É longe, mas eu lembro, por exemplo, a pequenininha nossa, né, a Lili. Cara, eu tava pregado naquela viagem. E ela correndo no avião. Minha esposa costuma dizer algo muito interessante. O melhor lugar para as crianças estarem é do lado do pai e da mãe. É isso. É. Então, mesmo. tem gente que gosta, às vezes, de dar uma rifada, né? Tipo assim, deixa que eu vou cavar, vamos viajar, deixa que eu não sei, nada contra. Mas o melhor lugar para que eles estejam com os Independente pais. de onde tá, né? Então, toda oportunidade que eu posso levá-los. É claro que eu também não vou levar para um Paquistão. Que é mais pro perigoso. perigo. né? Mas eu acho que a criança se adapta. A criança é feita criança disso aí, é outra cara. pegada. É isso, eu vejo a Sabrina e o Samuel, sabe, que são um casal de amigos nossos, que são primos do meu esposo até.
eles são aventureiros mochileiros, gostam de acampar. Cara, os filhos dele vão em qualquer lugar. Legal, Tipo né? assim, eles pegam qualquer trilha, eles acham o maior legal, sem frescura, eles fazem acampamento em casa, dormem. Então você vê que, na verdade, a criança se adapta à tua rotina e aquilo se torna. Mas deixa eu só te dar um conselho. Não Meu leva Deus. seus filhos nas viagens que o Eglinson for, não. Porque eu acho que é mais perigosa. Eles já viajam muito juntos. Nossa, o Ex era sensacional. Independente velho. onde for. O Eglinson, ele é uma figura. Te isolava, É uma mano. figura. Tem uma vez- Meninos. Só viajando aqui, mas teve uma vez no avião, cara. Tava eu e o Eggleston. A gente tava voltando da onde? Eu não me lembro, velho. Aí a gente tava ali conversando, aí tinha um fone de ouvido, a gente pegou o fone, colocou nos dedos e virou uma carinha. E a gente começou a fazer, tipo Muppets, assim. Ai, meu Deus. Cara, de repente, o cara de trás tava com a filha e começou a fazer também. Aí a filha, assim, de uns 15 anos, pai, para com isso. Cara, quando viu, velho, Tá todo mundo. todo mundo, né, fez um teatro dentro do avião, assim. Ai, mentira. Foi massa. Maravilhoso, porque isso serve pra acalmar as pessoas que têm medo de avião. Sem É. dúvida. Eu ia estar muito bem nesse avião, porque é outra coisa que eu não gosto é avião. Ó, gente, eu sou. Avião, Nossa, eu gente, eu também. tenho Gente, medo de eu outra tenho coisa, pavor né? de avião. Eu tenho pavor de Ah, avião. não cai sério. não, gente. Não, Eu racionalizo Se demais. cai, você nem avião. lembra. Não, eu entro no avião e eu olho, assim. Toda vez parece que tem um padre no meu avião. Eu falo, você vai cair com certeza. Hoje vai Não, é cair. Eu como se olho. quando tem Agora padre que filha que não cai, velho. Agora Eu que não olho. cai. Pior que teve um que É. eu peguei que tava cheio de político. Eu falei, vai cair. Ah, isso aí é cai. mais E difícil. Não. assisti, Se tem criança, eu falo assim, Deus segura a criança, não é possível que vai matar essa criança. Eu sempre penso. Deixa eu te contar uma Eu fico vez. assim, não vai matar essa criança. Não, não tô brincando agora. Uma vez me deu uma crise de pânico dentro do avião. Tava eu e minha mãe. Não tem o que fazer, você sabe. Né? Por que que me deu uma crise de pânico? Porque eu olhava, só tinha idoso. Nossa, Eu ia falei, cair. a hora de isso. alguém aqui chegou e eu tô nesse avião. E eu não tô brincando, gente. Eu tive uma crise de pânico. Nossa, gente, que Eu não dó, conseguia cara. respirar. Eu ficava... Esses velhos. Aí minha mãe ficava, calma, calma. Eu, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Eu não conseguia respirar, porque só tinha velho no avião. Não, Assim, a hora de cara, alguém eu chegou. sou... E eu tô aqui. eu É tenho hoje, né? problema. É hoje que eu vou. Eu sei que não vai cair, mas o negócio foi feito pra cair. Vocês sabem, né? Ele foi feito pra cair, mas Lógico que acabou não, dando né? certo. Vê os aviões que a gente já viajou. cara. Ah, Já viajou avião que tinha cinzeiro. Você mentira. imagina, já várias vários. vezes, avião tinha cinzeiro. Ou Vários. seja, liberado. Aeronave Você imagina, se o avião antiga. tinha cinzeiro, você é da década de 80, talvez 90. Meu Deus do No céu. Já. máximo ali 90, no Nossa, máximo. gente, Nossa, já eu vi tenho uns um aviões problema assim com que fala, avião. meu Deus, É. velho. Na verdade, eu Não tenho um cai. problema com coisas que eu perco o controle. Tipo, entendeu? Quando eu tô Ah. viajando, quando eu tô no avião, eu não gosto de ficar com o pé no chão. Porque eu fico com aquela sensação, não tem mais nada ali de baixo, entendeu? Até o Aí eu ar, fico né? com o pé erguido, assim. Sério, é doido, né? Não, Foi mas- muito engraçado. Uma vez voltando do Haiti, tava todo mundo dentro do avião já, tudo fechou, tudo bonitinho, acabou. Senhoras, pedimos para que todos desçam porque furou o pneu do avião. Aí eu falei, gente, furou o pneu do avião, É o fura. quê? Mas como é Furou que o pneu do troca, avião, mano? cara. Aí descemos todo mundo, teve que trocar o pneu do avião, Meu demorou um Deus. tempão. É. E aí voltamos. Não, Porque, eu tenho... imagina um macaco. Avião, pra subir aquele não, avião, esses cara. avião Avião. de jatinho, eu só ando se for no do Neymar. Só, eu também. Novinho, Nem né? isso. Só do Eu também, Neymar. eu Neymar, também. Várias Anitta, histórias. talvez. O Neymar não. Eu escolho. De arrematar, bicho. alguns, assim, que se a pessoa morrer, acaba metade da renda per capita de um país. Tá, então, Aí todo eu falo, não, cuidado. cara, é Ah. isso. Meninos, a gente tem patrocínio. Dicção, Oi, vamos lá? patrocínio. Patrocinadores, obrigado. A gente tem. Obrigado. A gente quer Obrigado. agradecer a nossa canequinha. Ai, a Ai, caneca gente, dos meninos canequinha. hoje, gente. Olha aí. caneca é linda, Olha hein? aqui. Olha aí. E você viu que Eu ia tem colocar do Xande com Y, Tem um harmonia do pontinho ali, vermelho? Eu vi, aham. É da nossa logo, mas pode simbolizar Olha. o nariz de palhaço de você. Ah, que fofo, Acabei de cara. inventar isso, hein? Ela acabou de inventar. Eu não tô nem aí pra sua logo. Isso aqui é o nariz de palhaço. Isso aqui é o nariz de palhaço. Não, eu Sério, acabei de é? reparar. Gente. Que chique. Não, era nosso mesmo. Não Rei. é. Essa. Agradecer aos Não, nossos eu acabei- eu patrocinadores. acabei de inventar Louis isso aí. Vuitton, obrigado. É Louis Vuitton. Obrigado, Adidas. Vans. Eu tô Queríamos. profetizando aqui, ó. Patrocinador Vans. fraco, né? Queríamos. Tem Coca-Cola ali. Eles falaram, a Coca patrocina Obrigado, nosso Coca-Cola. sonho. Mas por Coisa enquanto pequena, né? é a Revire, nossa querida Renata, que faz Isso. sua xará, que faz as nossas canecas. Revirer. Gente, a Fire gente Stars. acha as nossas canecas maravilhosas. Mas é bonito muito mesmo, legal. viu? Elas são bem Parabéns. bonitas, né? Então, quem quiser, galera, ou com a gente. Agradecer ou ao com a Chips gente, tá? pelo amendoim. Obrigado, Alma Chips. E claro, o nosso Eden Beer. Eden ó. Bar.
cervejeiros que somos. Benção. Cervejeiras, né? Peraí, Mariana, deixa eu cervejeiras. Ai, vamos... Você aí de casa, quer tomar um chopp gelado? Uma cerveja. cara. Essa daqui é o quê? É uma Witch Beer. White Bar. Ai, eu adoro essa deles. Eu acho que é a marca que eu mais White gosto. Bar. White Bar. White Bar. Gente, é muito Dos legal que o Eden patrocinadores. Beer são os primeiros cervejeiros de Maringá. O dia do cervejeiro em Maringá é 6 de dezembro, que é Por o causa dia deles, né? que o seu Erson trouxe a cervejaria para Maringá. Vocês sabiam disso? Ah, e hoje a gente é Benção. uma referência por causa O dele. programa é cultura também. É, gente. poxa, vocês viram? Maringá é cultura. Esse é o Elon Musk. É isso, a gente agradece, galera, por toda a ajuda aí nesse início, que é muito legal. A Canon também. Agora. Quer patrocina, não? A Tô Kenny, pedindo patrocínio. vai lá, Vai gente. que- vai que- escuta- Canon, vai. Nikon, obrigado. Zael aqui pela Vai. Zetona. Tesla, obrigado, Tesla. A gente tem um presente pra vocês. Oba! A gente gosta de presente. Ah, Além carro. das canecas, né? Opa! Temos mais um. É um presente super legal. Vocês já assistiram algum episódio nosso? Pode falar, a gente não vai ficar chateada, não. Não. Eu achei um cortes. Eu vi Corte. uns Tá, cortes. isso é Ótimo. bom, A porque vocês gente não vão gosta, saber qual porque que é. o presente daí é bem surpresa, Ai, que tá? legal. Cláudia. Ótimo. A gente... A Cláudia. Senta lá. Ó, é Cláudia, nossa amiga, Beth da Cláudia é Mari. massa. Estudei com ela. Você estudou com ela? Estudei com ela no mestrado. Ah, é? Vou falar um negócio pra você. Essa daqui é psicopata, tá? Não, não, me Uau. respeita, Cara, essa rapaz. menina, ela tem uma amizade tóxica tóxica. só, Ela é muito tóxica. tóxica. Por quê? Porque a Cláudia veio aqui. E ficou amiga dela e não minha, dela. Eu não gostei. Cara, achei ruim. Gente, Vocês não só acham quando porque fica a amiga de um do que do Não, outro? não pode Não. dividir. É ruim. Não dá. Mas agora a gente virou amiga de Não, novo. agora tudo ela fica, ai, sua besta e tal, tal. Troquei meia dúzia de palavras com a coitada, gente. Brincadeira, gente Cláudia, ó. Não, foi a nossa... A primeira tóxica. convidada parece que marca ali, né, cara? E a gente tava muito nervosa. E acabou que ela falava pra caramba, então foi tipo... A gente deu graças Ótimo. a Deus. Professora, né? É, cara, então... Destrói, né? É, professora, é. Bom, presente, voltando pro presente. Eu quis ganhar um carro. A gente tem um carro, vai entrar um... Hot Wheels. Hot É o Wheels. que tá no orçamento. Não, mas na verdade o presente é o Eglinson. Entra. Opa! Maui. Gente, a galera tá curiosa pra conhecer o Eglisson. Eu querendo saber quem que é o Eglisson. Gente, entra lá no estação. Você vai achar pouco. O Eglisson Cavalaro. Você vai achar não vai pouco. achar muito, é É verdade. surreal, velho. A gente tem um amigo que você conhece muito bem, chama Renan Leme. Relaneme. É Renan Leme, e ele é um poeta. Ele é mesmo. Ele é um poeta. Começou com a gente no Sensível. VB Night. Começou no VBNet, vocês Exatamente. lembram, né? Pô, Então ele é o nosso poeta, então temos um presente pra vocês. Uau. Dá o play. Essa é a história de dois palhaços que apostaram alto no resultado de uma fórmula nada mágica e muito simples. São apenas dois ingredientes, a arte e a alegria. Um deles lançou sua bolinha e deu início à corrida da vitória. Já o outro vivia muito tempo como contador de história. Um sabe que o riso é universal, mas ainda chora porque o Palmeiras não tem mundial. O outro tem a missão de encantar, mas com sua trupe de 6, não é qualquer bug que consegue aguentar. Verdade. Há 7 anos, encontrou a pessoa para dividir suas alegrias e dores. O outro, em 20 anos, já conquistou 5 amores. Ah, ó. E nos corredores da vida e dos hospitais, esses dois perceberam que alcançariam muito mais. Levando a arte e a alegria pelo mundo afora, descobriram que a terapia do riso não tem lugar e nem hora. Mesmo para um casal que há 50 anos foram torturados pela escravidão, a fórmula provou que nunca é tarde para um sorriso de libertação. Essa história está longe de chegar ao final. Por isso, Hudson e Xande, não parem de mostrar ao mundo esta fórmula excepcional. Ó, mulher. Muito Renanzinho. bom. Obrigado, Renanzinho Renan. destrói, velho. Muito Não, ele bonitinho, fez né? pesquisa até. Cara, Parabéns. Rola Gente, uma vai. pesquisa. Que bonito. Vai. Ó, ele ficou Sensacional. com preguiça de fazer 2, então ele mandou vocês tirarem cópia. Ótimo. Tá? Tá lindo. Pô, Mas eu maravilhoso. quero ver lágrimas cara. aí. Legal. Tipo do Eglinson. Maravilhoso. Não ficou muito velho. bonitinho? Ficou lindo. Renanzinho O Renan começa a sensacional. falar e a gente já dá vontade de rir. Não sei se vocês têm. Todo Tem mundo- essa, A né? gente já se É. acostumou um pouco agora, a gente né? conhece, Mas no começo né, a gente velho? sofria. E a gente achou que no de vocês, porque igual no nosso, quando ele conhece a gente, ele não investiga tanto, né, Amar? Vai meio que ele conhece. O de vocês não.
E ele olha no Instagram. Ele Sim. olha no Instagram do convidado e monta. Aí ele, no Instagram do Hudson tem 3.500 fotos. Imagina Foi pra eu bem fazer isso. tranquilo. Tá bem tranquilo pra Foi escutar. Mas, bem ó, fácil Pô, fazer. maravilhoso. Muito Renan. legal. Ele falou do bug ali, ó, porque eu tenho uma foto no bug que não cabe todo mundo. Palmeiras Obrigado, não tem Renan. mundial, Não fica entendi registrado essa. aqui, É, cara. tem, Rapidinho graças a Deus. aqui. Eu já sabia de quem que Tem um- tava, porque você é Corinthians, né? Vai, Corinthians! Aê, Você é corintiano? Nós Lógico, três né? aqui, Por só quê, pra avisar, velho? tá? Tem todos os dentes na boca, estudou. Toca instrumento. Não entendi. Ai, Esse- Gostaram, Sim, meninos? Super legal, né? Maravilhoso, velho. Esse é o nosso Mas é presente demais, pra velho. vocês, pra Muito agradecer. obrigado. Mas antes da gente terminar, que a gente já tá aqui já tem um Uhum. tempinho já, tem que passar rápido. Sim. Queria fazer uma pergunta assim. Por que vocês fazem isso? Legal, boa pergunta. Muito boa. Uma boa. Porque eu gosto. Uma excelente. Agora eu quero uma pergunta. resposta essa. É Eu verdade, por gosto. Mas quê? legal, eu vou falar bem sincero mesmo. Eu acho que tem a ver com o chamado, sabe? Eu gosto de dizer que eu sou um missionário, porque eu tenho uma missão realmente. Depois de um tempo você começa a entender que você não precisa de tudo aquilo que você tem. Uhum. E você tem mais do que você precisa e mais do que às vezes até que você merece. Não adianta você falar, eu mereço tudo isso. Não. Vai lá no Paquistão e fala para aquelas pessoas que elas merecem isso. Então isso não bate, essa balança não bate. Então eu entendo hoje que essa é uma missão minha de vida, de verdade. E depois de ter entendido, sabe, que de ter recebido mais do que mereço, mais do que preciso, e hoje posso compartilhar do amor e dar Uhum. esperança para aqueles que precisam. Maravilhoso. É. Não, eu acho que tem um detalhe também. É um negócio que vicia, sabe? É É, estranho usar essa palavra. Essa palavra eu imaginei isso. vicia, mas vicia porque é muito legal, velho. Ser palhaço é um negócio muito bom, assim, sabe? Você, qualquer lugar do mundo, você se comunicar, encontrar uma pessoa, dialogar, entrar nesse estado de igualdade é muito legal. Isso aí vicia, né? Então, assim, acho que a gente faz por essas coisas. É o que também dá sentido pra vida, né? Uhum. Imagina, você escolhe uma coisa pra seguir, aquilo continua tendo sentido e te motivando a fazer mais, a descobrir mais. Então, isso é... Não sei se todas as pessoas têm isso. A gente talvez tenha a sorte de ter encontrado, né? Então, assim, ser palhaço é muito legal e vicia, mano. É muito bom. Eu acho que é verdade esse negócio de viciar. Quando o Xande foi levar o livro lá na agência, eu perguntei pra ele, falei assim, e aí, como que é fazer uma coisa que você queria fazer e você fazer o resto da vida? Porque, E tá sobrevivendo com isso, né? cara, isso é muito louco. Você já parou pra pensar o quanto isso é verdade. difícil, É. Super. né? Esse é privilégio. Assim, É muito né? privilégio. Esses né? privilegiados. É. E porque, assim, a gente sempre fala aqui que a gente vive numa época que a gente pode fazer uma transição de carreira, né? Que a gente não Sim. precisa ficar o resto da vida numa empresa batendo cartão, né? Então, eu acho que tem muita gente que faz isso hoje, porque começou a vida não fazendo o que queria, né? Uhum. Então, eu acho que vocês deram meio que sorte aí um pouco, né? É. Porque vocês fazem o que vocês queriam, era, tipo, desde sempre. E é muito louco isso, não é? É louco. Você, tipo, olhar e falar, porra, eu faço desde sempre o que eu gosto mesmo. Ah, isso é bom, né? Porque daí não... Assim, a gente fala, mas assim, trabalho é uma coisa muito ruim, velho. Uhum. Trabalhar não é bom, não. Trabalhar, assim, essa ideia, eu sempre começo, a ideia de que trabalho é uma coisa legal, isso é muito recente. Trabalho sempre foi um fardo pra todo mundo, né? Uhum. Mas assim, a gente entende que o trabalho hoje é o que nos dá sustento, isso é pra todo mundo. E a gente fazer justamente isso, alguma coisa que nos dá sustento e que é legal, é sensacional. Uhum. E tem um detalhe, a gente conhece muita coisa nova. A gente tá Uhum. fazendo uma temporada agora, caravana de apresentações por algumas cooperativas do Sicredi. Cara, a gente vai nos lugares que assim, a gente não iria. E ali você Sim. conhece pessoas, você conhece lugares, você come comidas diferentes, você troca experiências, você ouve histórias. Isso é demais, né? Isso é muito legal. Ah, é muito legal, né? Gostei. Legal, olha aí. Queria. Queria... E, gente, pra gente finalizar, queria que vocês falassem, assim, a galera que quer ser palhaço, por onde Legal. começa? Bacana. Não queira. Não seja. Não acha que você vai salvar o mundo amanhã, né? Pois é. Deixa um pouquinho do romantismo, né? Eu acho que o romance ele é importante, essa motivação pra gente começar. Isso é muito importante. Mas precisa haver um conteúdo, precisa ter estudo. Né? Ninguém começa a tocar um violão e quer tocar numa banda se não estuda. Uhum. Eu creio que tem os autodidatas, aquelas pessoas que já nascem fazendo muita coisa e aprendem muito facilmente, né? Mas só que o nosso trabalho ele tem um estudo por trás. Então, quer fazer, venha. A gente precisa de bons palhaços, mas esteja disposto a estudar,
a aprender, a se dedicar. É que mesmo o autodidata, ele precisa estudar. Precisa. Né? Ele não nasce sabendo, ele nasce com uma predisposição de aprender rápido, né? E aprender por ele mesmo, assim, né? Mas ele precisa estudar, ele precisa... Essa é uma palavra que pouca gente conhece, que se chama palhaçaria. É a arte do palhaço. Então, se é uma arte, tem um estudo, tem uma história. Isso é importante a gente entender. E tudo é um processo, é um tempo, né? Tem que começar pequeno, né? As pessoas hoje, quando a gente comenta das viagens, nossa, eu quero fazer isso também. Mas a gente começou bem de baixo. A gente começou aqui em Maringá, fazendo coisas em Maringá. Entendeu? Depois aqui coisas no Paraná, depois coisas em outros estados. Então, assim, é tudo um processo, não se pula, né? Teve uma história que aconteceu esse ano ainda. Eu fui falar um pouquinho sobre o trabalho, contar um pouco da história do Paquistão especificamente. Aí veio um menino também que era artista, falou: nossa, eu quero fazer com vocês, eu quero viajar. Uau! Vamos ganhar o mundo, vamos dominar o mundo. Aí eu falei: cara, que legal, ó, me dá o contato aí e tal. E começou aquela coisa. E aí pintou um trabalho para fazer em Maringá, voluntário também. Eu falei: aí, velho, beleza? Ó, te passar um contato aqui, uma pessoa pediu. Eu não vou poder estar, se você puder atender ela, né? Pergunta se foi. Não. Então tem esse processo, tudo é um processo. E você né? precisa do processo para aguentar coisas que vocês falaram aqui. Não é verdade? Se você não tá disposto a fazer desde o que é mais básico e pequeno, é difícil assim você dar um salto, né? Então, assim, igual eu falou hoje, a gente viaja hoje pra gente, não sei, acho que o Woody também pensa assim, pra gente é muito fácil, assim. Parece uma coisa surreal, de repente você fala: eu vou pro Kirguistão. Parece uma coisa surreal, mas pra gente que já viaja é uma coisa mais simples do mundo. Só que isso é um resultado de um processo que já leva anos. Né? São mais de 20 anos. É, então tem muita coisa que aconteceu, né? Então é isso, assim, respeite o tempo, né? Igual o Hudson falou, se dedique, tudo envolve tempo, investimento, não tem segredo, né? E vicia. E vicia. É verdade. Gente, muito obrigada. Valeu, gente. Valeu. Muito obrigada pelo trabalho de vocês, antes de qualquer coisa. Eu sei que, não, mas é verdade. Muito obrigada. Eu acho que faz muita diferença. Eu falo que nada é mais legal do que transformar uma vida. É verdade. Isso é muito legal. Essa hora que você vê que a pessoa, tipo, virou a chavinha para uma coisa que você fez, que você falou, para uma dedicação. Eu acho que isso é muito legal. Acho que vocês experimentam. Eu acho que isso vicia. É, sem dúvida. Essa virada que vocês conseguem dar, assim, através da arte de vocês. Então, muito obrigada. Obrigada por ter aceitado essa loucura aqui, né, Mar? Sim, obrigada e parabéns, gente. De verdade, eu tenho, assim, uma admiração muito grande pelo trabalho de vocês. Eu vim só por causa da caneca. Mentira, eu vim por causa de vocês. Só vim por causa da caneca da Minuí. Então, vida longa, o podcast Mariana. Galera, a gente fica por aqui. Rir continua sendo o melhor remédio. E a gente se vê no YouTube mais próximo da sua casa. Beijo. Beijo!